foi crescendo, crescendo e quando virou assim, ele tava com uma roupa bem preta, uma capa preta grande e um chapéu. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu via a forma. Era como se fosse dedos humanos e dedo de animal, era muito esquisito. Tudo misturado. Ele bateu a mão assim, de onde ele estava, e pulou no meio daquele bar. Na hora eu deduzi, desse bar, aonde ele pulou agora, se ele der mais um pulo desse, ele vai me pegar. Aí, para quem conhece já o evangelho, esse diabo vai me matar. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fortalecendo a Fé. Como sempre, nossos convidados são um convidado abençoado, cheio de Deus, história surpreendente, né, Mili? Muito Coisas surpreendente. Dessa maravilhosas, vez vai ser bem surpreendente para você, que se acha um nada, um inútil, um largado, um jogado e querendo até se destruir. Escute esse podcast que você vai fortalecer sua fé. Isso mesmo. Hoje a sua vida vai ser renovada e, como sempre, né, fortalecida pela palavra de Deus. Marcos, o que você acha que vai acontecer hoje, hein? Hoje vamos ver Deus falar, né? A gente tá esperando isso daí, né? Graças a Deus, Deus, como diz, ele abre portas, né? Hoje não tem. A gente vai ter essa alegria de entrevistar o pastor aí. Né, Claudemir? Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Mais um podcast Fortalecendo a Fé. É uma honra ter o senhor aqui. Seja bem-vindo, pastor Lucas. Obrigado. Direto da Europa, tá? Pois é. Isso é um privilégio que nós temos aqui, porque o cabra vai embora. Conseguimos pegar o Lucas aqui. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Quer dar cumprimentar para os irmãos? Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês. Eu quero agradecer toda essa equipe maravilhosa desse podcast tão especial. Me sinto muito honrado por esse convite. É um prazer poder estar aqui com vocês. E você que está aí, dedique o seu tempo, alguns minutos, talvez algumas horas. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus te abençoe e vamos para frente, que atrás vem gente. Glória a Deus. Você tem um livro, parece? Tem Qual um que é livro. o nome do livro? O primeiro livro é o livro O Jantar dos Príncipes e o segundo é O Banquete da Solidão. Esse é o mais pesado e a gente vai pontuar algumas coisas dele aqui hoje, de primeira mão. Eita, glória. Nossa, mais um? Quentinho. Mais um, porque... Mais um. Ô, Lucas, onde que encontra o livro seu? Então, no momento eu estou só vendendo eu mesmo. Eu não coloquei nenhuma livraria. Esse segundo livro nós temos um propósito um pouco maior e nós vamos informando o pessoal aí. Mas por enquanto o Jantar dos Príncipes ele está esgotado, estamos aguardando a nova tiragem. Eita, só seguir você no Instagram lá que vai saber todas as informações. Vamos estar junto. Glória a Deus. Não é, Meli? Segue o nosso pastor Lucas, conferista. Como que é? Confericista, né? Um troço desse, sabe? É alguma coisa. Pode chegar lá no Instagram, procura Lucas Gomes, que você vai achar. Acha. E o cara é fera, hein? Nós estamos juntos. Vou dizer, o cara é fera. Procura ele, vai lá no Insta dele, no Facebook, procura e vai ler o livro dele pra você ver como vai ser. O primeiro é o Banquete dos Príncipes. Mas o segundo vai ser top. É pesado. É pesado. Esse é pesado. Tem que estar em comunhão. Muito. A paz do Senhor, tudo bom? Quero aqui falar para vocês um recadinho muito importante do podcast Fortalecendo a Fé. Tem algumas empresas nos apoiando neste momento. Quero que vocês escutem com atenção. Vai ser bem rapidinho e a gente vai entrar na nossa entrevista. Presta atenção rapidinho. Nosso patrocinador MTech Smart, assistência técnica especializada em smartphone. Eles lá trabalham com troca de tela, bateria e também tem acessórios como capinha, película privativa e acessórios diversos relacionados a essa área. Pessoal, passa lá, confira, é de qualidade, é de confiança, é nosso amigo. Quero apresentar para vocês a Aline Recchia, Espaço Depilação. Você que precisa de uma depilação ou uma limpeza de pele, fala com a Aline Recchia, tá bom? Ela está aqui nos apoiando no nosso podcast Fortalecendo a Fé. Meus amados irmãos, quero apresentar para vocês a Divulgue, serviços gráficos personalizadas em sacolas, sacola plástica, sacolas de papel e também canecas personalizadas. Também a Divulgue trabalha com estamparias
uniformes para congresso, para empresa. Então, contrate a Divulgue, tá bom? Entre em contato com a Divulgue, fale com o Thiago ou com a Daiane. Eles vão te atender da melhor forma possível. Contrate a Divulgue para a sua empresa ou para a sua igreja. Quero apresentar a Jackson Car, Centro Automotivo, Mecânica Geral. Meu amigo Douglas trabalha com injeção eletrônica, freio, suspensão, todo tipo de conserto que você precisar para o seu carro. Contrate o Jackson Car. Auto-socorro também, você está com o seu carro quebrado no meio da estrada, ligue já para Jackson Car. Muito obrigado, Douglas. Linda de bonita, moda evangélica e feminina. Agora você tem onde comprar suas roupas bonitas e com qualidade. Isso mesmo, a Linda de Bonita está nos apoiando, essa grande loja de moda evangélica. Entre em contato com eles ou vai lá fazer uma visita, tá bom? Linda de Bonita agora está aqui no podcast Fortalecendo a Fé. Meus amigos, RR Canoli, o nosso colaborador, eles são fabricantes de canudinho. Sabe você que fabrica doces caseiros ou revende? Eles fabricam aqueles canudinhos para fazer aquele famoso canudinho com doce de leite, tá? Dá uma conferida com o pessoal lá, o pessoal é gente boa, é legal. Eles têm sabor e qualidade premium. Confiram lá, pessoal. Pessoal, Foluc Engenharia, estruturas metálicas, estruturas de concreto, alvenaria estrutural, laudos técnicos e também acompanhamentos de obra. O nosso amigo engenheiro Claudinei, apoiador desse canal, ele é de confiança e tem um trabalho de altíssima qualidade, pessoal. Entre em contato com ele, verifique certinho o serviço dele, faça um orçamento, porque com a Foluc, qualidade e confiança é levada a sério, tá bom, pessoal? Lucas, o início da sua vida foi um berço evangélico? Não foi? Como que foi? Filho de pastores, meus pais, pastores da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Crescemos em um lar cristão, culto no lar toda semana, era aquela época de reunir a família, todo mundo senta na sala, um canta um louvor, lê uma palavra, enfim. Eu fui criado nesse ambiente, mas um ambiente muito regrado. Era um tempo onde as coisas eram mais fechadas, nada podia. Muita disciplina, né? Muita disciplina. Filho de pastor, principalmente, era muito cobrado. Pegou a época de não assistir TV também, ou não? Sim. Nós não assistíamos TV, não poderia fazer nada, e eu comecei a crescer nesse ambiente. Mas era um ambiente muito simples, mas um ambiente de muito amor, de muita comunhão. E eu comecei a ter interesse por instrumento. Na igreja eu comecei tocando bateria. Meu sonho era ser músico profissional. Eu era apaixonado por instrumentos de repercussão e comecei a tocar bateria. Nunca desejei o ministério, eu achava que era muito pesado. Todo culto que acabava, o pessoal procurava o pastor, eu quero ir na casa do pastor, eu quero conversar com o pastor. Então, muitos momentos de festas entre família, o pastor, que era o pai, não poderia estar, porque ele tinha os compromissos da igreja. Então, nós crescíamos, às vezes, com essa ausência pelos compromissos da igreja. Então, eu disse, eu quero ser músico. E aí, o Ministério da Palavra começou a engrenar. Em uma ocasião, eu estava em um congresso, tocando bateria, e veio um pregador de Campinas, e esse pregador entregou uma mensagem que ele via algumas bandeiras de alguns países na minha cabeça, e que Deus iria me arrancar daquela bateria e fazer de mim um pregador do evangelho. Na hora eu pensei, esse cara é doido. Acabou. Eu não orava, eu não lia a Bíblia, não tinha nenhum tipo de comunhão. Tocar. Mas quando Deus fala, ele cria. Seria uma promessa, né? Não era naquele momento. Promessa é lançada. Isso. Só que é um caminho a ser percorrido, né? Porque muitas vezes nós queremos que Deus se enquadre no nosso imediatismo. Deus falou que eu vou ser pregador hoje, amanhã eu já vou acordar com uma oratória perfeita, já vou acordar com sabedoria, e vai acontecer. E tem um caminho. Processa, e o tempo, a promessa e o tempo da promessa é uma distância muito grande. E o seu processo foi um pouco duro, né? Muito. Porque essa foi uma ida e vinda. Exatamente. Eu acabei me afastando da igreja pelo fato de ter essa vida muito fechada, muito regrada. Pai, posso fazer isso? Não pode. Posso ir em tal lugar? Não pode. Posso assistir televisão? Não, não pode. Posso fazer tal coisa? Não, você não pode. Então a gente não conseguia fazer nada, fomos criados dentro de casa fechado,
mas quando o portão abriu, aí eu tive interesse de realmente conhecer. Começando pela escola. Eu me lembro que meu pai, ele praticamente me obrigava. Eu tinha que ir com a camiseta da escola por dentro da calça e com a cinta. Então, já Só você no meio. na escola já me chamavam de pastorzinho. Eu sabia que eu era evangélico, mas eu sentia também aquela questão de rejeição, que na hora do recreio ninguém quer estar próximo. Eu vou perto do crentinho. Foi marcando, sei, não, essas coisas. Não quero. Então acabava, eu vi os meninos que fumavam cigarro. Não era na intensidade de hoje, mas era tudo escondido. Iam atrás da escola, mas tinha. E aí as menininhas iam tudo atrás. Falou, pô, eu preciso ser aceito nesse grupo. Precisa ser descolado. E aí eu comecei a tentar imitá-los para ter uma aceitação. Sim. E aí é onde começa a ter os problemas da nossa vida. Foi um caminho muito rápido. E aí na escola mesmo eu comecei a fumar cigarro, experimentei pela primeira vez. Depois um dia com os amigos da escola acabei experimentando maconha pela primeira vez também. E aí foi um caminho sem volta, a ponto de algumas pessoas que conhecem a história saber que eu fui viciado no crack com 15 anos de idade. Nossa. E seu pai? 15 anos. Para ele era muito pesado, para minha família era muito pesada porque criados dentro da igreja, né? Era difícil para um pai. Na onde que eu errei, né? Exatamente. E aí, quando eu viciei no crack, eu comecei a praticar furtos dentro de casa. Eu começava a roubar dinheiro dos meus pais, sem eles perceber, dinheiro dos meus irmãos, enfim. Começou a ter todo aquele processo. E quando a situação foi, de fato, ficando mais complicada, eles tomaram uma decisão. E meus pais, eu tinha 15 anos de idade, eles me colocaram para fora. Fui morar na rua. Nossa. Eu fiquei quase 6 meses como morador de rua. Com certeza doeu. 15 anos. 15 anos de idade. Doeu mais neles do que em você. Sim. Dói, mas essa decisão, muitas pessoas na época julgavam. Mas os pastores de igreja jogar um filho. Sim. Mas é que ninguém entende o envolvimento de uma pessoa com droga dentro de casa. É muito difícil. É terrível, né? Então, aquele processo foi complicado, mas quando eu saí para o mundo, quando eu tive um envolvimento com droga, eu comecei a conhecer algumas pessoas do mundo, porque toda vez que você estiver disposto a ir longe de Deus, o diabo sempre vai ter um remo para te dar, para você se aproximar navegar. Dele. Exatamente. E aí eu conheci algumas pessoas, tive envolvimento com pessoas da pesada e comecei a ter a vontade de mudar. Idas e vindas, eu tenho acho que 16 casas de recuperação que eu passei, 16 clínicas. Todas elas. E de menor você passava por casa de recuperação? De menor. Na verdade, quando eu comecei, meu pai me procurou pela assistência social, mandaram para uma clínica em Campinas, que era uma clínica muito famosa na época, que era Padre Haroldo em Campinas. Eu conheço. Na época, o filho do Pelé e o Maradona ficou internado no mesmo local que nós estávamos. E o Padre Haroldo, ele faz um excelente trabalho. Isso. E eu fiquei por lá. Mas lá nós trabalhávamos com narcóticos anônimos e amor exigente. Não tinha um confronto da palavra. Então eu fiquei um período, saía, recaía, porque não tem uma libertação. Você vai lá, engorda um pouquinho, porque o crack ele te destrói, depois você fica bem e volta normal. E começou isso. Então as clínicas da nossa região aqui, eu tive experiência em praticamente todas elas. Todas as clínicas da nossa região. Casa de Recuperação Oreb, que é o CRO, quando começou, eu fui um dos primeiros internos dele. Então, um abraço, pastor Evair, que ele sempre acompanha. Precisamos trazer ele todo aqui. O nosso trabalho, é um trabalho incrível e fantástico. Então, as clínicas daqui foram todas frequentadas. O Lucas conheceu todas elas. Conheceu o Kairos? Kairos conheci o Luiz. pastor Luiz, o Mateus. Eu faço parceria com Mateus Jeconias. Eu faço parceria com o pastor Luiz. Muito bacana. Então o pessoal todo conhece essa nossa história, essa nossa trajetória. Vanelli em Mogi Guaçu. Vanelli também? Nossa. Sim. E a experiência maior com Deus eu tive numa clínica em Amparo, que é o Carisma. Essa clínica foi a clínica que me marcou. Porque em todas as clínicas que eu passei, algumas faziam uso de medicamento, eu tomei, não resolveu. Fiz os tratamentos que eram para ser feito, não resolvia. Mas na clínica de Amparo, que é o Carisma, que é o pastor Wilson, que é o pastor de lá, é um do ex-comandante da Rota,
E aí eu tive uma experiência com Deus, porque lá eu tive um encontro com a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença, né? Lá eles começaram a tratar na questão da palavra. E eu já não fui para lá na intenção de passar uns dias. Vou ficar melhor para meus pais, para as pessoas verem que eu estou bem. Eu estou indo embora porque realmente alguma coisa vai acontecer. E com menos de 30 dias que eu estava lá, orando, meditando na palavra de Deus, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu achava que a voz de Deus era assim, vinha no seu ouvido e falava para você assim. Da mesma forma que a gente está conversando, eu tinha essa experiência. Porque eu via as pessoas falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu falava, mas como que Deus fala? Como que é, né? Isso porque você era filho de pai pastor. Exatamente. Imagine, que não conhecia ainda esse falar do Espírito Santo. Exatamente. Como que é essa voz? E aí eu escutei essa voz. Como que foi? Era uma paz no meu coração, dizia assim, o seu tempo aqui está encerrando. Eu falei, um mês aqui, o meu tempo aqui está encerrando, vou te fazer um pregador do evangelho. Eita. Eu falei, mas eu já tinha promessa sim, lá que atrás. havia feito na igreja, e agora sim, Deus decidiu falar comigo. E aí amanheceu, eu cheguei nesse pastor Wilson, que é o dono da clínica de recuperação, e disse para ele assim, pastor, Deus falou assim que o meu tempo terminou. Eu falei, não, mas seu tempo não vai terminar. Então é coisa de um adicto, é a manipulação. Porque todo drogado ele tem um poder de persuadir que é fora do comum. Ele consegue manipular, ele incrível. chora, ele faz todo aquele cenário, ele faz tudo aquilo. E ele aí, é a vítima. Exatamente. E eu falei, não, eu não quero mais ficar, eu vou embora. Voltei, quando eu voltei para Mogi Guaçu, meus pais me receberam, só que me receberam assim, com arisco, né? Uns pés atrás. Vamos ver, porque será que veio, que não veio? Será que é verdade mesmo? É ou não é? Só que eu já comecei a ter interesse por pregar a palavra de Deus. E eu percebia que eles não me dariam a oportunidade. Aí eu tive uma proposta de morar numa favela, em Hortolândia, atrás da Honda, que era conhecido como Estrela. E aí conheci um pastor da Assembleia de Deus Missão, pastor Railson, e aí ele falou para mim assim, você poderia vir para cá, pregar. Eu queria pregar, só que eu não tinha conhecimento bíblico, não orava, não lia a Bíblia. Só tinha promessa. E os DVDs de pregação do pastor Marcos Feliciano. Então eu assistia, na época era fita, eu assistia as pregações do pastor Marcos Feliciano, decorava e pregava exatamente aquilo que ele pregava. Comprava o suspensório, que era tudo igual, era aquela coisa. A gente pegava o microfone. Exatamente, entendeu? Tinha tudo isso. Mas era uma forma errada, mas a gente estava errando tentando acertar. Mas aí aconteceu que eu percebi que eles não me deram a oportunidade, e aí eu disse ao meu pai, eu estava com 16 anos já. Eu disse assim, pai, eu vou embora porque Deus vai cumprir uma promessa na minha vida. Para onde você vai? Eu falei, eu estou indo morar numa favela. Ele falou, imagina, você não tem estrutura para ir. Você não vai, daqui uma semana você está de volta. Bom, até hoje eu não voltei mais. E aí eu fui. Me lembro, minha família é muito simples, a gente foi criado em uma casa muito simples, né? Eles proporcionavam o que tinham, mas eu não tinha tanta coisa. Então eu coloquei 2 calças, 2 camisetas, 2 meias, coloquei dentro, não tinha nem uma mala, coloquei dentro de uma caixa de papelão, que era daquelas caixas de papelão que vem as cestas da prefeitura, e aí eu fui embora. Saiu que nem o Chaves da Exatamente, exatamente. Era uma roupa vestida e a outra só. varal. E aí eu fui para Hortolândia, nessa favela, nessa igreja, e aí as coisas começaram a acontecer. Esse pastor me recebeu com muito carinho, cuidou de mim dentro da realidade dele. Ele falou assim, fica com a gente que eu vou construir um barraco para você. E aí eles construíram um barraco para mim dentro dessa favela. Ele tinha uma casa que já era de tijolo, alvenaria, só que ele construiu um barraco para mim, de madeira, ele colocou um chuveiro, e aí eu tinha só 2 opções. Eu tinha que tomar banho 2 horas da tarde, para aquela água puxar na terra, para mim colocar o plástico à noite, colocar o colchão para dormir. E comer, eu comia na casa deles. Onde você tomava banho e onde você dormia. Exatamente, era o meu espaço. Porque eles tinham filhas, aquelas coisas, então não ficaria legal você ficar dentro da mesma casa, até pela questão de liberdade. E ali eu comecei a orar um pouco mais, eu comecei a ter um pouco mais de intimidade com Deus, mas continuava ainda naquele negócio de Marcos Feliciano, aquelas mensagens. Mas um dia eu estava pregando
nessa favela, que é do Jardim Estrela, e aí parou um carro na porta dessa favela. E ele ficou ouvindo a pregação. Naquela noite eu não estava pregando sobre Marcos Feliciano, eu estava pregando uma mensagem sobre o arrebatamento, que era a mensagem das 10 virgens. Quando acabou o culto, esse irmão que estava no carro, depois a gente ficou sabendo que era o irmão, ele desceu do carro e perguntou se eu atendia a agenda. Eu nunca tinha tido convite assim para pregar. Que é isso, agenda? Olha a Deus abrindo as portas. Ele falou, tem uma igreja em Campinas, na Avenida Nossa Senhora da Consolação, Jardim Aurélia, que era a Igreja Paz e Vida. Eu gosto de dar os dados para que as pessoas possam até procurar. O lugar que foi abençoado, né? Pastor Célio. E aí ele falou assim, você não quer pregar? Falei, quando? Quinta-feira, isso era num domingo. Falei, vou. E eu busco você aonde? Falei, não, pode ser aqui mesmo, ou no mercado lá em cima, porque eu tinha muita vergonha do lugar. Mostrar o lugar, né? Aí eu falei, não, eu vou lá no mercado. Eu falei, então tá bom. Me buscou. Aí foi assim, a primeira vez que eu tive aquela questão de tratamento, que é uma coisa meio diferente. Me receberam com muito carinho e tal, acabou o culto. Levaram para jantar, vamos jantar. Me deu um envelope, ganhei uma oferta pela primeira vez. Falei, nossa, que legal, que bom, né? Vai ser muito bacana. E ele falou assim, eu vou te levar agora para sua casa. Aí começou a me dar o desespero. Cara, esse cara vai querer chegar. Eu falei, mas deixa ele chegando perto do mercado, a gente combinou, vai ficar por lá. Ele me deixou no mercado. Aí ele falou, mas eu te levo para sua casa. Eu falei, não, aqui tá bom. Ele falou, não, mas eu vou te levar. Onde é? Eu falei, não, pastor, tá tudo bem, tá tarde, responsabilidade é minha. Aí eu desci. Eram umas ruas bem estreitas, bem difícil, umas valas assim, bem pesada. Era uma situação bem complicada. E ele chegou, ele olhou, ele falou, você mora aqui? Eu falei, moro aqui. Ele falou assim, posso entrar? Não, pastor, não tem nada, tal. Não, mas eu quero entrar. Aí ele abriu a porta. Quando ele abriu, ele começou a chorar. Aí ele falou assim, eu não acredito que você pregou com tanta alegria e você vive numa condição como essa. Eita. Tem alguma coisa que você queira levar daqui? Eu falei, tem. Ele falou o quê? Eu falei, gratidão. Porque gratidão é uma dívida que não se quita. Aí ele disse, quem te trouxe aqui? Eu disse, pastor Railson. E aí o pastor Railson morava na casa do lado. Sim. Aí quando eu bati na porta da casa do pastor Railson, o pastor Railson abriu a porta, ele abriu a porta chorando e me abraçou. Ele falou, Deus falou comigo que o seu tempo aqui encerrou. Eita. Ai, que glória. Aí eles me levaram para Campinas, nessa igreja, tinha um quarto, e eles começaram a cuidar. Então, melhorou, aí para alguém que vivia dentro da casa, porque assim, o Danone era uma vez por mês. Você ia no mercado, o que você vai escolher? Era uma coisa só que os filhos podiam escolher. Então não tinha essa regalia que eles têm hoje, refrigerante, Coca-Cola todo dia. Era uma coisa ou outra. Era um bife grandão cortado em quatro, um pedacinho para cada um e acabou. Come devagar pra você saborear. Refrigerante uma vez por semana e olha lá. Então a igreja começou a cuidar. Eles começaram a colocar na geladeira refrigerante, Danone, aquilo foi coisa que eu não tive. Começaram a comprar roupa para mim pela primeira vez, levaram para cortar o cabelo, nem documentação eu tinha, que eu tinha perdido. E aí o pastor fez todo esse processo, fiquei com ele até os 17 anos. E aí um dia a gente estava numa mesa comendo alguma coisa e ele reclamou de dor. Quando ele reclamou de dor, Deus falou no meu coração, que é aquela voz que ele havia falado comigo no Carisma, na clínica. Ele está com câncer. A família começou a fazer um processo. Naquela semana descobriu que ele realmente estava com câncer. Só que ele estava com câncer no pâncreas e já estava totalmente avançado. Vixe. Não tinha mais o que fazer. Ele faleceu. Mas eu tive uma dívida de gratidão com ele, muito grande, porque ele me ensinou muitas coisas. Foi ele que me ensinou a ter interesse pela palavra de Deus. Porque ele me levava na igreja à tarde, ligava o microfone, pegava um caderno e prega aí, que eu quero te ouvir. Irmãos, eu estou muito feliz, glórias a Deus, aleluia, porque eu acabei de receber uma benção, glórias a Deus, aleluia, porque Jesus é bom, glórias a Deus, aleluia. Então, esses cacuetes. Foi ensinando você. E ele falou assim, em 25 minutos você falou 72, glórias a Deus, aleluia. Existe muitos pregadores que faz isso. Exatamente. Aí ele disse, é assim, 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 você vai ter que fazer isso. Eu comecei a ter interesse em ler a palavra.
Falei, mas eu não tenho sabedoria. Ele falou, a Bíblia diz que quem não tem, peça a Deus que gratuitamente Ele dará. Isso. Então você vai orar, você vai buscar e Deus vai te dar. E eu comecei a ter interesse pela palavra. Ele faleceu. No processo que ele faleceu, eu vim embora. Aí eu vim para Mojimirim, conheci uma igreja ali na Avenida Expedito Quartieri, pastor Ederaldo de Oliveira, a igreja Cristo Salva. Ela era na época, hoje ela está na Expedito Quartieri, mas ela era próxima ao supermercado Lava Pés, que era uma igreja pequenininha. Foi de lá que eu conheci você. Foi, né? Foi. Então lá. E lá eu comecei a pregar. Lá eu comecei a realmente me dedicar e ter interesse por aquilo e as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, as bênçãos foram chegando e você começa a viver o cumprimento de algumas promessas. Aí começou a ter vários convites. Vai aqui, vai lá. Porque assim, quando você começa, ninguém acredita. Ninguém quer acreditar. Sim. Principalmente os da família, não, né? Ninguém. As pessoas não vão acreditar. Por quê? Tá começando agora. Somente da casa, né? Isso aí não vai dar. Isso aí não vai dar futuro nenhum. Nunca vai chegar em lugar nenhum. É fogo de palha, né, que eles falam. Né? Exatamente. A palavra é essa. Isso aí não vai. Só que as coisas foram tomando uma proporção, foram acontecendo. Aí começou a ter agendas maiores, algumas igrejas maiores, e as coisas começaram a acontecer. É o processo, vai levando tempo, e aí você prega num congresso maior, Deus te dá uma graça, alguém escutou, começa aquele processo de indicação. Você pregou na igreja do seu pai? Depois eu preguei. E aí, como que foi? Aí eu lembro que nesse processo todo, eles ainda não tinham visto pregar. Eu tenho um irmão que é o pastor Miquel, que é um ótimo pregador, muito, muito inteligente. E ele era praticamente o profeta da família. Então todas as fichas apostadas eram para ele, sobre ele, é ele. Sim. Ele tem um ministério, que é um ministério muito fecundo, mas dentro do que Deus prometeu para ele. Sim. Então, aconteceu que eu fui pregar. Quando eu fui pregar, meu pai ficou muito feliz, foi um processo muito bom, mas é aquele desespero. Porque quando você vai pregar até hoje, qual que é a sensação? Não, muda muito. É aquele frio na barriga, Sim. é a boca secando. Irmãos, vamos tirar o dízimo e oferta. Já começa a dar o desespero no pregador. E o dia que a gente perder isso aí, você tem que deixar o altar, que você perdeu o temor a Deus. E aí começou a acontecer, comecei a pregar, comecei a viver as promessas de Deus, tal. O tempo foi passando. Recebi convites de grandes congressos do nosso Brasil. Preguei no congresso da Debrais, que foi a sede, foi no congresso da Amadesp, com a Gabriela Rocha, cantando lá. Então, começa a ter um mundo de realidade. Pô, eu sei o meu lugar, eu sei de onde eu vim, e eu não tenho condição de chegar, porque eu não tenho padrinho, eu não tenho quem indique, eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem faça por mim. É Deus. Só que eu comecei a viver isso, e aí começou a ter aquele monte de agenda. Agenda, começa a pregar e você vai indo. Aí começa a ter o perigo, é onde começa a ter os grandes problemas, que no meu caso foi, eu recebendo os convites, eu já comecei a selecionar os lugares que eu vou. Você começou a se achar também ou não? Cara, a questão de início, de se achar, eu acho que no início não. Mas chega um momento que você vai tendo a chamada autoconfiança. Sim. Você começa a acreditar que você pode fazer alguma coisa sozinho. É o que nós falamos antes. Né? Isso é muito prejudicial. Eu sempre fui um cara muito simples. Algumas pessoas pela internet, eles tiram um julgamento porque assim, o cara tá indo em tal lugar, o cara tá pregando em tal lugar, o cara acha que você é o cara mala, esse cara é mala. Mas na realidade eu nunca tive esse problema. Mas já teve gente, cara, eu achei que você era meio malinha, metido, mas você é um cara da gente. Só que eu comecei a ter essa questão da autoconfiança. Qual que é a autoconfiança? Eu não preciso mais orar. Não vou orar mais. Vou pregar, já tenho uma mensagem. Tá tudo pronto? Não, já tá tudo pronto, já tá decorado. Só chegar. Eu já preguei ela em Goiânia, já preguei ela em Brasília, já preguei ela em Recife. Eu vou chegar aqui hoje, eu vou pregar aqui para vocês e acabou. É um mecanizado. E aí você começa a ficar um cara muito mecânico. Tipo, é só pregar a mesma mensagem que eu preguei aqui. Exatamente. E aí você começa a ter. Mas na época não era que nem agora que tá. Hoje, qualquer vídeo seu pode viralizar. Então as coisas aconteceram, mas aconteceram naturalmente. Foram acontecendo. Aí eu tive uma proposta para pregar em 2017, na Espanha. Eu fui pela primeira vez na Espanha, fiquei 21 dias.
Foi um tempo muito bom. E aí voltei para Mojimirim. Quando eu voltei para Mojimirim, o pastor presidente, que era o pastor Josué Santos, que era o presidente do Madureira aqui, ele disse assim, eu tenho um desafio para você. Qual que é o desafio? Tem uma igreja e eles estão entregando a igreja e a partir de agora você vai cuidar dessa igreja. Antes de você começar a contar essa história do seu desafio, né? Nós temos uma lembrancinha para você. Já? A Divulgue, ela nos envia esses brindes, esses mimos para os nossos entrevistados. Uau! Eu abro agora? Pode abrir. Posso? Pode. É seu, né? É seu. Tá tomado posse. Isso. Só para fazer as suas anotações de pregações. Uai. Não repete pregação Pronto. não, hein? Não, agora não. Agora, aí sim. Essa é as anotações. Quem que mandou? A Divulgue. A Divulgue aqui. Divulgue. Isso. Confecção e gráfica. Deus abençoe vocês. Ó, O Thiago e a já tô Daiane, aqui. que são os donos. Fortalecendo a fé. Muitas mensagens serão anotadas aqui. Eita Vou mandando glória. para vocês. Obrigado Isso pelo aí carinho. É um brinde, um carinho nosso para vocês. Obrigado pelo presente. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Continuando. José. Fui chamado para esse desafio e dirigir uma igreja. Ali no supermercado Imperial, lá em cima, eu falei, pastor, eu não tenho experiência. Eu acabei de chegar da Europa. Então, quando você vem, te dá uma boa impressão. Ó, Sim. o pregador está na Europa. Uhum. Ele voltou. Então, vou voltar cheio de agenda. E aí o pastor falou, preciso de você para dirigir uma igreja. Pastor, quantas pessoas tem na igreja? Tem 10. Eita. Mas não é do nosso ministério e tal. Era totalmente, liturgia totalmente diferente. Assembleia, ela tem um sistema, comunidade, Sim. ela tem outro, cada um tem um método, mas é muito diferente. E aí eu assumi essa igreja, um desafio muito grande. Nossa. Mas assim, o que Deus fez naquela igreja foi fora do comum. Em 3 meses nós estávamos com a congregação de quase 200 membros. Eita. Ela cresceu muito. E aí o ministério percebeu que, ó, Deu fruto, né? esse menino tem um potencial. Uhum. A gente vai investir. Eu trabalhava secular. Sempre Sim. trabalhei secular. É sempre, mesmo? a vida toda. Sempre trabalhava, E com esse tal. monte de agenda ainda? Conseguia. Aí eu chegava, trabalhava um pouco e controlava. Uhum. Mas resolveu. Aí o ministério me tirou. Eles me tiraram do trabalho, recebi um salário. Só que desde as 7 horas da manhã até 10 horas da noite eu era compromissado com a igreja. Nossa, trabalhava mais. Programação de rádio eu tinha que fazer. Aí eu assumi, quem é de Mojimirim aqui vai lembrar desse processo todo. Então eu dirigi a congregação, que tornou-se igreja hospedeira, Uhum. que eu cuidava da regional. Então Vila Dias, Linda Chaib, Laranjeiras lá em cima, Lago. e tudo. Lago, era tudo responsabilidade minha. E eu respondia para a sede. Então os pastores respondiam para mim e eu respondia para o presidente. Sim. Já era pastor hospedeiro, que era pastor regional. Eu fui incumbido de ser líder de jovem geral do campo. Eu era secretário executivo do campo, Só foi colocando cargo. esse secretário Marcelo, de missão. E aí comecei a dirigir um trabalho chamado Segunda da Conquista, aqui em Mojimirim, na igreja sede. Então eu comecei a ter muito envolvimento com a obra. É ruim? Não. Desde que o seu envolvimento com a obra não deixe falta com o dono da obra. E eu não tinha mais tempo para o dono da obra. né? E nem pra pregar pra fora mais. Não. Aí eu praticamente tive que fechar as minhas agendas para cuidar da igreja. Porque não teria sentido. Não tinha como. Porque é aquela coisa assim, ó, o pastor não vai estar na igreja hoje. Ninguém vai para o culto. Isso. Isso é, verdade. é qualquer em igreja. todos os não é? lugares. Todos os E é lugares. uma coisa assim, ó, eu não vou postar. Às vezes eu vou atender um congresso, mas não vou falar para ninguém que eu não vou na igreja. Chegava na igreja, manda foto para mim. Meia dúzia de gato pingado dentro da igreja. Eles descobrem. É uma coisa fora do comum. Então eu decidi, ou eu vou ser itinerante ou eu vou ser pastor. Os dois não funcionam. Não tem como. Porque quem fica em cima do muro, ele toma pedrada dos dois lados. Você tem que escolher um lado e pular. Eu falei, então vou sacrificar as minhas agendas e vou cuidar da igreja. Ganhamos muitas pessoas para Jesus. Foi um tempo maravilhoso. Assembleia de Deus do Jardim do Lago cresceu muito, foi crescendo. Só que eu comecei a ter esse problema do envolvimento. E aí, meu amigo, eu deixei literalmente de orar, porque eu não tinha tempo. Não tinha mais tempo.
Acho que é um perigo a pessoa ter muito cargo na igreja? Hoje sim. Hoje sim. Porque o problema nosso é falar não. Porque enquanto você diz sim, É. sim. O pastor chama, né? Você não quer falar sim, não, senhor, pastor? sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. E aí foi onde eu comecei a ter alguns problemas. Só que eu conheço o meu limite e eu conheço a minha estrutura. É eu que tenho que pontuar. Dá e não dá. Isso. Mas as coisas não foram acontecendo da forma que eram para acontecer. E também porque você achou que você conseguia, né? Começou aquela autoconfiança. Exatamente. Porque quando você pode ter vários cargos na igreja, mas se você não tem a autoconfiança, Acabou. você vai continuar orando, Acabou. você vai continuar Acabou. buscando, você vai continuar fazendo tudo. Mas é aquela questão, você levanta às 7 horas da manhã, você tem que fazer as correrias, 8 horas da manhã você tem programação de rádio, você acaba quase meio-dia, aí você tem que vir resolver tal coisa. Qual que é o tempo? O que você dedica? Aí eu chego em casa meia-noite, eu tô cansado, eu quero dormir, eu preciso descansar, eu não vou ler. Não Então, vou orar, não vou não jejuar. tem. Você torna-se um cara literalmente no automático. Saí, foi todo esse processo, foi onde eu comecei os erros da minha vida. Onde eu comecei a inverter algumas prioridades. Porque é Deus, né? A ordem hoje é Deus, família e igreja. Só que algumas pessoas, eles invertem isso e te incentivam a isso. É Deus, você tem que cuidar da igreja se tiver tempo para eles. Porque eu vi o meu pai fazendo isso. Deixando aniversário nosso para estar em reunião de obreiro. Quantos momentos com a família eu não vi eles reunidos, que a gente, vamos almoçar, alguém ligava, ele tem que levantar da mesa e deixar toda a família para cumprir uma agenda de Você foi nesse mesmo caminho. igreja. E você vai fazendo. Porque é uma frase que diz assim, ó, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Isso. Então hoje é muito importante para quem, principalmente para quem tem filhos, é muito cuidado com aquilo que você fala, porque tudo que você fala os seus filhos vão guardar. Então a pessoa sai do culto, ela sai reclamando da igreja, ela sai reclamando do pastor, ela sai reclamando do louvor, ela sai reclamando de tudo. E a criança é pequena, parece que ela não entende. Então quando a criança cresce, ela cresce com ranço da igreja, que a igreja é ruim. Então tem coisas que eu não concordo, mas se eu não concordo, eu vou falar com quem tem estrutura para entender aquilo que eu estou vivendo. Virei um cara automático. Já estava, assim, numa linguagem nossa, não digo em rede social, porque as pessoas acham assim que você está estourado. O pregador famoso é o cara que está na mídia social. Eu nunca desejei isso, mas eu sempre tive uma agenda muito extensa, 25 dias, 26 dias por mês. Eu pregava, eu tinha um grupo de pessoas. Então, assim, eu não preciso ser o pregador estourado na mídia social para ter o meu ciclo de agenda, mas eu tinha bons congressos. E aí, literalmente, eu virei o cara automático. Aí o que acontece? Eu tive problemas, acabei passando por um processo, comecei a ter uma espécie de uma enfermidade que eu falei, não, isso não existe, que a igreja condenava. A depressão. Não, isso não. Isso é coisa do diabo, isso é coisa não sei do que. Hoje, agora a igreja já está sabendo lidar, exatamente, né? mas não, era diabo. Não, isso é coisa do mal. Acabou. Então você tinha medo de falar, eu tinha medo de comunicar com alguém o meu problema. Eu falei, mano, esse cara tá pregando, esse cara tá com o diabo. Era o que todo mundo falava. Isso é complicado. Esse cara tá perturbado, isso é perturbação. É claro que há situações que o inimigo ele se aproveita da fragilidade e devasta. Mas enfim, o tempo foi passando, adquiri esse problema, comecei a perceber que eu não estava bem, comecei a ter crises de ansiedade, mas eu tô controlando. Eu tô fazendo. Ninguém descobriu nada. No mecanizado. Eu era o cara que eu sorria pela rede social, quando eu desligava a câmera eu tava chorando. Isso, Lucas, falando assim, um ponto que você falou. A depressão, a igreja condenava. A ansiedade, a igreja condenava, porque tudo era diabo. Podemos dizer, então, que muitos pastores hoje que se suicidou, que perdeu sua vida, era aquele que cuidava da igreja, mas esquecia de cuidar de si. Sim. Cuidava da igreja, mas não tinha um membro para ir lá ajudar ele. Exatamente. Isso era o seu caso. Literalmente. Porque eu vivia curando as pessoas enquanto eu estava sangrando. Então você dedica a sua vida para as pessoas e não dedica para você. E se você não estiver bem, não adianta você querer curar ou cuidar de outras pessoas. E eu estava literalmente... É um problema, né? Porque
Os pastores não querem cuidar, não vê a família Não, dos pastores. Ninguém vê. Tá perecendo. O pastor é o super-herói. É. Ele não pode ter dor, ele não pode ter problema, ele não pode chorar, ele tem que estar bem para todo mundo. Então era essa a questão. E o peso da cobrança da responsabilidade. Uma vez eu perguntei, uma pessoa veio reclamar, nossa, eu tô enferma, mas o meu pastor nunca veio na minha casa. Aí eu cheguei e perguntei, você procurou saber o dia que ele estava enfermo e já foi fazer visita Será pra que ele? seu pastor está bem? Tem essa. Aí a pessoa falou, não, mas não tem mais. Ele é um ser humano como eu e Como você. todos nós. Você acha que Exatamente. deveria ter uma férias para pastor? Tem que ter. Tem que ter, né? É preciso ter. Uma ou duas, né? Um dia uma pessoa me questionou e disse assim, pastor tem férias? Eu falei, tem. Ele tem que ter. Aí ele falou assim, mas o diabo não tem. Eu falei, por isso que ele vive no inferno. Boa resposta, hein? Então assim, ele tem que ter. E a igreja precisa entender. A igreja precisa entender. Tá, você tem um problema, você vai no médico hoje. Aí alguém fala pra você assim, nossa, o médico tá lá dentro do consultório, faz 2 semanas que ele tá dentro do consultório, ele não saiu pra nada. Você vai querer entrar pra ser atendido por ele? Não, esse cara, você tá doido? Esse cara tá sem dormir, esse cara... Fazer uma cirurgia, não, então imagina, nem pensar, não, né? capaz, ele não vai fazer isso em mim. Por quê? Porque ele não tá preparado para aquele momento. Por que um pastor não pode ter? A família. E outra, Sair- nós temos, não temos. Claro que tem. O membro tem, por que o pastor não? Não, o pastor não pode ter. O pastor tem que viver só para isso. E não é. Ele tem que ter um time. Esse é o problema do pastor Tem que que ter uma boa centraliza. equipe. Porque tem pastores que ele centraliza. Tudo tem que ser por ele. Tudo tem que passar. Concordo que eu preciso ter uma assinatura, eu preciso ter uma canetada. Ok. O senhor me autoriza? Beleza. Mas ele não pode ser um cara centralizador. Porque senão ele nunca vai formar líderes. Então ele tem que permitir com que a igreja desenvolva aquilo. A igreja tem que entender que é uma necessidade dele. O pastor sofre também, né? Sofre. Quando... Todo mundo sofre. E aí foi esse processo. Eu adquiri depressão, fui transferido de Mojimirim, né? Eu falei, eu preciso respirar novos ares. E fui para uma cidade chamada Taquarituba. E a gente precisa entender que cada pessoa ela tem um chamado, um dom e uma habilidade. Porque tem pessoas que ela confunde muito habilidade com dom. Tem gente que tem um dom e tem uma habilidade. E aí eu acabei chegando em Taquarituba e o pastor presidente, que era o pastor presidente nosso, pastor Joel Silva, ele falou assim, eu conheço um pouco do seu trabalho e eu quero que você trabalhe aqui. Muito bem, estou trabalhando. Mas aí eu continuei trabalhando com ele e de novo. Com depressão ainda? Já meio controlada. Mas assim, não foi tratado. Existem coisas controlada e tratada. Eu estou controlado. Não tive nenhum gatilho, não tive nenhum problema. As coisas estão indo. E comecei a se envolver lá. Comecei a se envolver demais. De novo com a obra. Virei líder geral de jovens. Comecei a dirigir os cultos da igreja sede. Fazia as campanhas. Segunda de primeira, os eventos. Era tudo o Lucas que está fazendo. Só que agora eu tive um pouco de mais maturidade. Porque eu estava pregando e quando terminou a pregação, uma pessoa que estava lá, Natanael, ele era gerente de uma empresa muito grande, ele falou assim para mim, você fala bem. E eles não sabiam, até o pessoal que vai saber. Até então, na época, eu não tinha escolaridade. Por causa das drogas, eu tinha parado na 4ª série. É mesmo? Então, né, não tinha. Aí ele falou assim, você é formado em quê? Eu disse, não, sou formado, eu fiz algumas coisas aí. No ensino da palavra. Nada. Só. Aí ele me deu um cartão e falou, eu quero falar com você amanhã na empresa. E aí eu fui para a empresa dele. Quando chegou lá, ele me fez uma proposta de trabalho. E eu falei assim, eu vou começar a cuidar. Porque quando você mais precisa, as pessoas não estão. E aí eu falei, não, eu vou pensar no meu futuro. Ele falou, eu quero te ajudar, com uma condição. Qual? Que você volte a estudar. Volta a estudar. Era um salário razoável. Ele disse, mas a partir de hoje eu vou te ensinar a administrar. Aí ele falou, quanto você ganha? É X, não é? Sobrou dinheiro desse mês? Não, gastei. O que você gastou? Aí ele começou a controlar. Ele comprava uma Marmitex no almoço. Eu comia metade, levava metade para comer em casa, porque eu gastava em lanche. Morava sozinho, você não quer fazer, então toda noite. Você vai lá, 30, 40 reais toda noite. Lanche Coca-Cola. Você vai colocando no final, sobe. Ele começou a me ensinar algumas coisas. Ele disse assim, você é um moço muito bom.
Mas você tem um grande defeito. Você chega e você abre a caixa de ferramenta para todo mundo pegar o que você tem de melhor. Ele falou assim, fecha a caixa de ferramenta é sua. Se alguém precisar de alguma coisa, o que você quer? Chave de fenda? Peraí que eu vou ver se eu tenho. Eu tenho, tal. Eu comecei a me tornar um cara, talvez alguém não entenda essa expressão, mais frio. Eu comecei a aprender a usar a palavra não. Não. Você era muito aberto. Aí o pastor, meu filho, dá para você fazer hoje? Pastor, hoje não dá. Por quê? Porque eu tenho trabalho. Não, eu tenho isso. Eu estou estudando. Você foi controlando mais. Você vai controlando. E aí eu comecei a ter interesse pelas coisas, ganhando. E fiquei em Taquarituba 2 anos e meio. Lá eu estudei, lá eu comecei a fazer alguns cursos que serviria para mim no futuro. Dado todo esse processo, eu descubro que a minha mãe não está bem. Minha mãe está doente. E aí a minha mãe sempre foi a base de tudo. Eu nunca saí de casa sem tomar a bênção da mãe. Eu ligava, mãe, bênção, tá tudo bem? A senhora tá bem? Então, assim, eu sempre tive a minha mãe e meu pai como conselheiros em tudo. Sim. Mesmo errando. Mãe, o que a senhora acha? A senhora tá sentindo de Deus isso? Sim ou não? Tô? Não, filho. E aí minha mãe adoeceu. Pedi transferência do ministério. Fui mandado para Araras, próximo de nós. Sérgio do Madureira de Araras. Comecei a gerenciar uma loja chamada Gesso Araras. E aí eu tive um salário assim no primeiro mês absurdo. Alto. Você falou, agora vai mudar minha vida. Eu falei, cara, agora acabou. Engranou. Só que agora eu vou dar aquela segurada também. Agora eu não vou atender mais agenda. Aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu acho que eu estava fazendo do altar uma profissão. Porque se eu não quero mais pregar, por quê? Porque agora financeiramente eu estou suprido. Então será que era por isso? Eu estava pregando por dinheiro ou eu estava pregando por almas? Eita. Eu comecei a ter esse conflito. Ah, mas é que seu corpo está cansado, não dá. Não, eu concordo, às vezes tem cansaço. Mas quem quer sempre dá jeito, quem não quer... Nessa sua caminhada de pregação, você viu muito isso? Tu mais pregar por dinheiro do que por almas? Muitos. Alguns que eram amigos, que hoje eu poderia dizer colegas, são pessoas que eu não quero mais nem envolvimento. Quanto por cento você acha que prega por dinheiro? Rapaz, a questão de número, a porcentagem é difícil você pontuar. Mas do grupo de pessoas que eu conheci, de 80% a 90%. Nossa. Vai lá naquela igreja que aquela igreja abençoa. Meu Deus. Vai lá que aquela igreja dá uma boa oferta. Essa aqui não dá, essa aqui não, vai lá. Aí tem aqueles negócios. Eu nunca fiz. Isso eu nunca tive coragem de fazer. De trocar uma igreja por uma outra que vai dar uma oferta maior. Mas algumas pessoas faziam isso e faziam tranquilamente. Isso é muito sério. O pastor Ângelo, eu vi o pastor Ângelo contando uma história mas que nem isso é muito sério. Faz. Porque você se torna um cara profissional. Existem duas coisas. Existe o homem de Deus e existe o homem usado por Deus. A jumenta, ela era de Deus ou foi usada por Deus? Usada, né? Só. Ser usado não significa que eu sou. Porque um cara, eu já tinha uma agenda muito boa, só que eu não orava mais, eu não lia a Bíblia como eu deveria ler, não me preparava como deveria estar. Sim. Mas eu era um cara que eu estava no automático. Aí você chega no congresso, eu vou pregar. Deus manda aquele poder, a glória dele. Por quê? Pelo pregador? Não, porque a igreja precisa. A igreja precisa. A torneira tá suja, mas a água é limpa. Eita, Jesus. Então acabou. Você entendeu? É a mesma coisa. Você vai numa torneira, você abre, a água tá limpinha, mas corta ela pra você ver. Você pode ver que ela vai estar cheia de sujeira lá dentro. Cheia de lima por dentro. É assim. Então a água é limpa, ele vela pela palavra dele. Depois vem a prestação de conta. Quem muito é dado, muito será cobrado. Mas é quando você fechar o olhinho. Então começou a acontecer isso. Automático. Comecei a ganhar dinheiro. Aí eu trabalhando lá, no dia 3 de novembro de 2021. Eu acordei de madrugada, mas eu acordei assim, chorando. No extremo. Chorando. Uma angústia. Liguei o chuveiro e fui tomar banho. E demora. Lá era o lugar onde eu sempre conseguia falar com Deus. Se eu estivesse estudando na época que eu pegava firme e não conseguisse uma mensagem, eu ia pro chuveiro, eu ficava lá, aí dava um tchan.
Então era lá, as contas de água sempre é altíssimas. Aí o que aconteceu? Eu fui pro chuveiro e comecei a chorar. E veio a minha mãe na cabeça. Aí eu desliguei o chuveiro. Passou dia 4. Eu liguei pro meu pai, 7 horas da manhã. Falei, pai, tá tudo bem? Ele falou, eu tô com a sua mãe aqui na UPA. Sua mãe não tá muito bem, sua mãe tá com fraqueza. Na hora que ele falou, me deu uma angústia. Aí eu falei, tá bom, pai. Obrigado. Desliguei o telefone. Eu sabia que não era só isso, né? Chegou a Josi, que era uma das moças que ajudava na empresa. Eu falei, Josi, amanhã é o dia de pagamento, já faz o pagamento hoje. Pode preparar tudo, já vou assinar tudo aqui. E rápido. Ela falou, por quê? Eu falei, eu vou precisar sair. Aí liguei para os donos da empresa, que um era pastor. Falei, tô indo, que eu preciso ir para Mogi Guaçu. Peguei o carro e vim, cheguei na UPA. Quando eu cheguei na UPA, eu vi que minha mãe não estava bem. Ela estava delirando. Febre extrema. Meu Deus. Aí, alguns contatos, liguei para alguém, conseguimos uma internação para ela na Santa Casa. Aí eu fui com o carro atrás da ambulância. E aí, quando chegou na Santa Casa, foi até no dia que teve acidente daquela cantora Marília Mendonça. Então não faz muito tempo. Minha mãe estava entrando para o hospital, já bem avançado. O médico falou, o estado dela está bem complicado, ela está com alguma infecção e está generalizada. Quando ela estava descendo, Deus falou no meu coração, a sua mãe não vai voltar mais. Aí eu subi e foi onde eu vi na televisão a notícia do avião que havia caído. Aí eu chamei os meus irmãos e falei, pode vir todo mundo para cá, que a mãe não vai sair daqui mais. Não, imagina, não sei o que tem, não. Aí até eles vinham, eu desci com ela. Tem até um vídeo no meu Facebook que ela, bem fraca, ela pediu para mim, ela falou assim, canta o hino 36, o Exilado. E aí eu tô passando a mão no rosto dela, eu tô cantando e lágrima caindo, eu tô cantando. Todo o processo. Naquela noite mesmo a mãe precisou ser entubada. Foram 19 dias de luta. E aí eu voltei a orar. Porque se você não ora sem motivo, Deus te dá motivo para orar. Aí eu voltei a orar. Visitava minha mãe na UTI todos os dias, meus irmãos optaram por não entrar, meu pai optou por não entrar, porque o estado dela estava bem complicado, eles não queriam ver. Então eu sempre fui o cara de querer segurar. Sim. Não, Mais uma vez. Não, dá para mim, eu vou. Aquela intenção de ser o cara eficiente. Foi dar todo o processo. Foi passando o tempo, eu continuei, fui pregando. Mesmo pregando, aí eu me lembro que no dia 19, que era numa sexta-feira, em novembro, eu preguei à noite, meu pai foi comigo, meu irmão foi comigo e minha mãe no hospital. No sábado, eu fui pregar, terminei a pregação, já fazia dias que minha mãe estava internada. Cheguei em casa e falei assim, pai, tá acabando. Eu sinto que tá acabando. E no início estava todo mundo orando pela cura da minha mãe. Eu fiz uma nota no Facebook, por favor, não ore mais pela cura, ore para que Deus faça a vontade. Que a oração é muito poderosa. Ah, mas Deus muda. Um camarada ia morrer. Foi lá, virou para a parede, chorou, Mas quantos anos? Tá, mas se ele tivesse morrido na ocasião, a história dele não seria o fracasso que foi nos 15 anos que ele agregou a mais na vida. Então, os 15 anos que ele teve a mais, foi onde teve os problemas da vida dele. Eu preciso entender que a vida é feita de ciclos. Ela se encerra. E quando eu não tenho maturidade para encerrar um ciclo, eu acabo tendo problemas. Eu entendi. Eu não posso ser egoísta e querer minha mãe comigo aqui em todo o tempo. Oramos. Pediu a vontade de Deus. Domingo de manhã. Dia 21. Eu levantei, dormia com o celular no peito. Quando eu levantei, meu pai olhou para mim, olhei para meu pai, nós sentamos na sala. Vamos orar, pai? Vamos orar. Nós começamos a orar um pouco. Aí ele está orando, eu estou orando, e Deus visitou a gente. Começamos a falar em línguas estranhas, tal. Terminamos a oração. Vou tomar meu banho. Quando eu saí do banho, meu telefone tocou. A Santa Casa. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem. Você pode dar uma passadinha aqui na Santa Casa? Eu já sabia o que era. Catei o carro e saí. E minha mãe dizia para mim assim, meu filho, não deixe o altar por nada. O altar te completa. Ela sempre pedia isso. Sempre. Mãe, eu não vou deixar. Mãe, eu não vou deixar. Minha mãe faleceu.
Ela faleceu, todo o processo. No domingo, eu tinha um congresso à noite. E o tema era: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O corpo da minha mãe na Praça da Bíblia, em Mogi Guaçu. Eu estava sentado, era 18 horas. A igreja que viu a nota, eles me ligaram: pastor, fica tranquilo, a gente entende, estamos orando por você, Deus abençoe e tal. O pastor da igreja mesmo vai pregar, fique em paz. Amém. Entenderam. Aí a minha mãe estava no caixão, eu olhei para ela assim. Quando eu olhei para ela assim, eu lembrei da vozinha dela dizendo assim, ó: não deixa o altar por nada. Aí eu disse assim: pai, eu vou precisar sair. Falei: daqui umas 2 horas eu volto. Chorando, subi, peguei o carro, fui para casa do meu pai, que até então já tinha pedido o afastamento lá de Araras, da empresa. Eles me deram 30 dias para poder acompanhar esse processo todo. Entrei, coloquei um terno e cheguei na igreja que eu ia pregar. Quando eu entrei, todo mundo assim olhou. Aí eu falei: pastor, eu não posso ficar o culto inteiro. O senhor pode inverter o horário? Põe para pregar, depois você põe os irmãos para cantar. Aí ele colocou eu para pregar. Eu preguei como se não tivesse acontecido nada. E o corpo da minha mãe na Praça da Bíblia. E eu preguei 35 minutos. Sem sentir dor nenhuma, sem luto nenhum. Quando terminou, eu falei assim: eu preciso que vocês orem por mim. Aí parece que sai a graça que tem. E aí fica só o cara de novo, o Lucas. Só o Cássio. Aí eu desabei. Comecei a chorar. Foi a pregação mais difícil? Não. A pregação mais difícil seria no velório da minha mãe. Porque minha mãe sempre falava: quando eu morrer, eu quero que o meu esposo ou que os meus filhos preguem. Aí meu pai: eu não dou conta. Pra fazer isso. O meu irmão: eu também não dou conta. Minha irmã: é você. Aí eu peguei a Bíblia, a cabeça da minha mãe no caixão. Aí eu abri a Bíblia, coloquei a Bíblia assim aberta. E eu li o texto assim e vi a cabeça dela. Aquele foi o púlpito mais pesado de toda a minha vida. E eu preguei: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quando eu terminei a pregação, cantaram o hino. Aí cantaram qual hino? 36. Aí eu desmontei. Minha mãe foi sepultada no dia seguinte. Acabou. Agora eu não tenho que ir na UTI mais. Eu não tenho mais nenhum tipo de preocupação. Cadê o cara? O cara eficiente, tá sozinho. Acabou. Tô sofrendo agora. O que eu vou fazer? Não tenho mais nada. Aí desencadeou a depressão total. Eu fiquei 1 semana no quarto. Foi um gatilho, foi sua mãe que ter morto. 1 semana no quarto. Isso está no livro. Isso vocês são os primeiros a saberem. Meu irmão falou: Lucas, e eu falei: cara, eu não quero mais saber de pregar. Eu odeio Deus. Eu comecei a pegar a raiva de Deus. Porque eu era um cara que pregava, então eu coloquei toda a minha fé para que Deus fizesse. Aquele momento que você falou assim: que faça a vontade de Deus. No seu coração, a vontade de Deus queria... A vontade de Deus na verdade, eu transfiro para Deus fazer a vontade dele, mas eu quero que ele faça a minha vontade. Exatamente. Eu queria que Deus curasse. E Deus curou. Porque onde minha mãe está, ela não tem dor mais. Minha mãe está completamente curada. Sim. A qualidade de vida que ela tem agora, ninguém aqui tem. Só que eu queria ter minha mãe por perto. Então, às vezes, eu sou muito bom numa performance de palavras, mas na prática não. Então, num culto eu canto: Deus dirige a minha vida, guia os meus passos, faz isso, o Senhor é minha vida, mexe com a minha estrutura. Não, eu não sei o que eu estou cantando, não sei o que eu estou falando. É que nem aquele fala: Sara, minha casa. É difícil. É aí que vai. Mexe com a minha estrutura também, é difícil. Exatamente. E aí literalmente, eu peguei... eu não podia ouvir falar de Deus, eu não queria mais saber, eu estava decepcionado. Mas na realidade você estava decepcionado com você próprio. Comigo. Porque o seu pedido era para ser diferente. Como você inverteu exatamente. O seu pedido, você colocou a sua culpa. Eu conversei com uma pessoa que ele disse que ele não crê em Deus, que ele é ateu. E nós fomos descobrir, no fundo, ele era um dos caras que mais cria em Deus. Só que alguma coisa aconteceu que ele se frustrou e ele perde isso. Como tem pessoas que hoje nos assistem. Ela vem para o culto,
Ela gosta dos louvores, ela simpatiza com as coisas cristãs, mas ela não tem, porque ela acha que Deus é culpado de tudo aquilo que ela está vivendo. Então isso é comum. Eu tive o meu momento. É quando você transfere aquilo que é sua responsabilidade para Deus. Acabou. E aí foi isso. Eu fiquei nesse processo, meu irmão falou assim, escuta, Lucas, eu sei que você não quer saber de nada, eu sei que você não quer saber de Deus, eu sei que não... mas tem um porém. Escuta esse hino. E ele mandou um hino, acho que é de Leandro Borges, chamado Que Tal? Eu ouvi o hino, chorei muito, falei, vou tentar. Vou tentar. Como a mãe morreu em novembro, dezembro foi passando, e o mês de janeiro, para mim, sempre foi o mês de maior agenda. Janeiro profético, 12 dias de campanha, 12 dias de clamor, 12 dias não sei de quê, né? Papapá. Eu falei, tô abrindo a agenda. Eu abri a agenda. Em uma semana, os 31 dias estavam fechados. Meu Deus. Janeiro foi o mês mais corrido. Só que aquele cara, eu tô com dor, mas eu tô mascarando uma dor. Aí é que tá o problema. Onde mora o perigo. Eu tô com dor de cabeça, toma um remédio. O remédio não cura a sua dor, ele mascara aquela dor. Então, beleza, eu vou pregar, todo mundo, nossa, que bonito. Cara, a mãe dele acabou de morrer, o cara continuou no altar, que força. No comentário, na rede social, que cara forte, esse cara. É o Jó da meu, vida. não, você, cara, eu quero ser igual você é uma referência pra mim. E que naquele momento era a forma, as pessoas tinham que agir de forma diferente. Lucas, você precisa de ajuda? Pois é, mas não, o Lucas está produzindo. Só que nesses 30 dias foi os dias mais difíceis para mim. Porque eu estava lidando com luto, lidando com situações a ponto de... O quê? Eu falei, agora eu não quero mais. Aí eu comecei a ter desvio de conduta. Aí eu tive literalmente o desvio de conduta. Que eu comecei a deixar ser quem eu era, vou cumprir esses 30 dias e agora não quero mais saber. Não, eu não quero mais saber, não vou mais pregar. Aí avisei, fiz uma nota no Facebook que eu queria me afastar, porque eu queria cuidar um pouco de mim. Mas esse é o perigo. Se afastar, né? Eu me afastei literalmente. Eu fui me afastando, não vou pro culto, que não tenho obrigação, não tenho mais agenda, não tenho. Eu sou homem, porque você é um homem de Deus, mas você não deixa de ser um homem. Uhum. Só que enquanto você é um homem de Deus, mesmo nas suas fraquezas, você tem o temor, você tem a reverência a Deus. Eu tô fraco, mas o Espírito Santo falou, não, filho, esse caminho você não vai. Então você segura. A partir do momento que você se entrega, acabou, foi o que eu literalmente fiz. Se entregou. Eu me entreguei e falei, cara, não quero. Então agora eu não tenho mais agenda. Tem compromisso mais. Eu não tenho mais compromisso na igreja, eu pedi afastamento. Eu fiz isso? Acabou. Agora eu vou fazer o que eu quero. O diabo falou assim, agora que eu quero. Começa a ter. Aí eu comecei a ter os desvios. Errei, comecei a falhar, prostituir. Misericórdia. Aí o negócio começou a ficar pesado. Literalmente afastou. Então, Uma para coisa vai dizer puxando a que outra, né? quando você tinha 15 anos, você se entregou à droga. Mas quando você teve esse desvio de conduta, você fez coisas que até você mesmo duvidaria. Não, fora do comum. Absurdo, absurdo. Era coisa que você fala assim, meu Deus. E é uma cobrança, porque eu falava assim, cara, mas eu não sou isso aqui. Mas a questão da carne é aquela coisa, quanto mais você dá a ela, mais ela quer. Vai pedindo. Você fez uma vez? Não, faz isso de novo, faz. Na verdade, ela grita dentro da gente, né? Foi onde já era, cara. Foi onde já era. Aí é aquela coisa, eu quebrei princípio. E quando você quebra princípio, lá na frente o princípio te quebra. É que vem essa consequência. Deus não perde, amigo. Deus não perde. Você Deus pode não ir perde. pra onde Não, for. Deus não perde. Quando você tem um chamado, você é escolhido, você Não tem tem escolha. Você não tem escolha. Escolhido Você não pode tem até escolha. desviar do Ele caminho, só- mas lá ele na só- frente tem a curva, não aqui, tem? filho, tô aqui, toma a linha, vai lá, peixinho. Pega E aí. quando você virar, fazer aquela curva, você pode ter certeza que Deus está ali e o Espírito Santo está te esperando. Pois é. Comecei a trabalhar na Câmara Municipal de Mogi Guaçu, já estava afastado da igreja, e um dia comecei a cantar. Eu nunca fui de cantar, eu gostava de pregar, mas eu cantei uma música sertaneja e alguém me chamou e me patrocinou. Gravei música Olha, sertaneja. Como é o inimigo, né? Comecei a gravar música sertaneja, só que assim, uma das coisas que eu fiz
que as pessoas, assim, elas falam assim, eu admiro, porque eu não fui o cara que escondi. A minha rede social que vocês vê hoje é a mesma de sempre. Nunca mudou. Então, quem me segue acompanhou toda a trajetória. Tem as músicas O Lucas que começou, o Lucas que falhou, o Lucas que perdeu a mãe, o Lucas que desviou, o Lucas que cantou música sertaneja, o Lucas que foi prostituir, o Lucas que errou, o Lucas que fez... Todo mundo conhece a história. A prostituição tá lá também? Eram os contatos de pessoas. Porque eu vou te dar um exemplo. Hoje eu, como cristão, a rede social ela é muito aberta. Tá? Então alguém te manda lá. Você tem um Instagram. Hoje, como um pastor, existem pessoas que não têm limites. Elas te mandam mensagens ilícitas. Mensagem que não faz sentido. Sim. Então, quando você é uma pessoa de Deus, você automaticamente, você rejeita, você não dá resposta. Pera lá. Eu não sirvo a Deus, eu não sei o que tem, eu vou alimentar. Então é isso. Então lá teve muitas pessoas que ficaram, que eu fui aceitando. E bora dizer assim, quando você fala prostituição, qual é o ponto de definição que você realmente prostituía? Sexo. Literalmente? Sexo. A minha questão era assim, eu sempre na época, quando eu me afastei da igreja, eu sempre tive uma luta em questão mulher. Então, só que eu sempre rejeitava. Não quero, não posso. Não vou, eu tenho temor às coisas de Deus, e acabou. Agora eu tô sozinho. Mas quando você chegava nessa prostituição, era em troca de alguma coisa ou só prostituição? Não, pelo prazer. Só pelo prazer? Pelo prazer. Literalmente pelo prazer. Você acha que esse era o seu espinho da carne? Rapaz, é assim, o espinho da carne todo mundo sempre vai ter. Mas eu vivi todo esse tempo lutando contra isso, nunca tive problema. É quando você se entrega. O espinho, ele é espinho. Ele tá ali. Ele tá lá. Vamos lá. Você tem as suas formas de você controlar. Se o cara viver para Deus, literalmente para Deus, aquilo não vai incomodar nunca. Não, ele tá isento daquilo. Porque a carne, ela é literalmente mortificada. Sim. Você acorda, vou acordar no propósito, vou jejuar, vou buscar. Você tá em santificação, você não vai ceder. Rede social. Hoje é um campo muito produtivo. Vidas estão sendo abençoadas por intermédio da rede social. Sim. Então alguém agora vai estar lá, tô vendo um corte do podcast. Legal. Ela vai ver, fortalecendo a fé. Beleza. Aí ela vai subir e vai ter alguém dançando funk. Ela vai subir, a coisa vai ter um marombão lá. Sim. Exatamente o que ela gosta. Então a rede social, ela tem isso. E parece que o mais engraçado, parece que a rede social, ela puxa na frente, ela sabe aquilo que você fala. Você fala assim, nossa, eu queria comprar uma moto amarela. Daqui a pouco a moto amarela aparece. Ontem nós falamos de rato. Vou falar pra você, as coisas que apareceram na minha rede social foi rato. Então, foi a ratoeira, foi o rato. Vai na França, na Torre Eiffel, que tem bastante. Tem muito rato. Tem. Rato demais. Mas enfim. Então aquele desenho não é... faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. E aí foi isso. Eu me perdi totalmente. E como eu disse, quando você quebra um princípio, lá na frente o princípio te quebra. Mas antes de te quebrar esse princípio, porque quando você fala que o princípio te quebra, é Deus te quebrando e te moldando e te trazendo de volta. Exatamente. Conta um pouco da sua depressão, o qual você chegou num ponto extremo. Após essa morte da mãe, que eu disse que eu comecei a cantar em barzinho. Em bares. Altos bares de Mogi Guaçu aqui, eu cantando. Aí todo mundo, mano, como assim? E na rede social todo mundo via aquilo. Algumas pessoas ripavam. Sim, sempre vai ter. Que eu acho tão lindo isso, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Os puritanos dando sermão na rede social. É que esquece isso aqui, ó. Isso. Então, assim, são perfeitos. Não, você é uma vergonha mensagem assim, você é uma vergonha pro evangelho, você é uma vergonha para isso, você é uma vergonha para aquilo. Eu vou até pontuar uma situação que alguém um dia, eu postei essa música e no teor dessa música havia uma frase de uma música mundana que depois que eu fui ver que fazia sentido. Ela dizia assim, voltamos ao passado outra vez. E o cara usou aquele trecho para me amassar. Nossa. Ele me amassou. Só que o meu Facebook estava frequentado pelos cristãos e agora frequentado por muita gente. Nossa. E aí, um desses ungidos abençoado teceu um comentário muito pesado ao meu respeito.
ele como um dirigente de congregação. Sim. Só que ele não contou que no meio tinha alguém do ciclo dele. E aí uma dessas moças que havia, ela mandou uma mensagem para mim. Pedindo pelo amor de Deus. Pastor, não, ela falou assim, pastor, Quer que eu vou lá te o que defender? esse camarada tá falando? Olha aqui, plau, e mandou os prints. Nossa. O que ele estava fazendo? Mandando foto, despido, para ela. Casado, Aí você pensa agora. pai de filhos. Aí qual que era a minha vontade? A vontade do Lucas. Porque agora eu não estou na igreja. Eu não sou mais um homem de Deus. Agora, agora eu sou filho de Satanás, que era o que dizia. Você é o Beelzebub, você é o anticristo. Cara, eu vi cada besteira. Então eu falei assim, agora eu vou pegar esse ponto, eu vou lá na rede social, eu vou soltar as fotinhas do camarada lá agora. Agora eu vou acabar com ele. Vai virar uma bagaceira. Só que eu pensei o seguinte, eu não posso ser motivo de escândalo para a obra. Eu já estou sendo. Eu vou escandalizar mais gente. Aí eu mandei no message dele. Ixi. Pai do Senhor, Vazão, tudo bem? Endiabrou. Aí eu falei assim, tá me dando sermão na rede social, né? Eu vou te mandar um print aí. Mandei o print. Aí eu falei, não garanto que é essa semana, mas eu vou passar na igreja que você dirige aí para levar essas fotos para sua esposa e os seus filhos ver. Meu Deus. O comentário dele sumiu da rede social. O comentário dele sumiu da rede social. Apagou. Só que jamais eu iria fazer isso. A única pessoa que não me questionou foi o pastor Márcio Amorim, da ICPI de Mogi Guaçu. Ele chegou lá, no ambiente onde eu trabalhava, ele dizia assim, Lucas, eu vi você cantando as músicas. Você até que tem uma voz boa para cantar. Mas eu não vim aqui te julgar. Eu vim aqui só para te dar um abraço. Eu vim aqui agora para dizer para você que aquele menino que eu vi cantando, eu tô vendo ele gritando por socorro. Você tá pedindo ajuda. E eu falei, cara, esse cara tá real. E aí, nesse processo todo, eu continuei cantando, eu tive uma experiência em um barzinho, que o diabo praticamente se materializou. Eu estava em Olambra. É mesmo? Eu estava em Olambra, cantando num bar em Olambra. E como que foi esse negócio? Eu tava cantava uma música e eu olhei e tinha uma coluna. Aí eu olhei que saiu alguém de trás da coluna pequeno. E olhou para trás e voltou. O senhor aí? Eu falei, ué, estranho. Será que eu tô bem? Aquela coluna de novo, olhei para trás e voltei. Olhei para trás de novo, voltei. Falei, mas que coisa é essa? Quando ele saiu, já saiu maior. Aí ele foi crescendo. Ele foi crescendo e quando virou assim, ele estava com uma roupa bem preta, uma capa preta grande e um chapéu. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu via a forma. Era como se fosse dedos humanos e dedo de animal. Era muito esquisito. Tudo misturado. Ele bateu a mão assim, onde ele estava, e pulou no meio daquele bar. Na hora eu deduzi. Desse bar. Onde ele pulou agora. Se ele der mais um pulo desse, ele vai me pegar. Aí, para quem conhece já o evangelho, o diabo vai me matar. Só você viu. Falei, o diabo vai me matar. Eu comecei a tremer. Eu tô tendo uma crise de ansiedade, uma crise de ansiedade, uma crise de ansiedade, crise de ansiedade. Não vou cantar, não vou cantar, não vou cantar. Eu falei, se eu voltar para a igreja, Deus, o Senhor me dá o livramento, me dá o livramento. Aí, na hora eu falei isso. Se o Senhor me dá o livramento hoje, amanhã eu volto para a igreja. Você tinha certeza de que ele ia matar você? Tinha. Porque assim, dentro da minha condição, eu na época da minha força extrema, eu dei prejuízo para o reino de Deus. Mas quando eu estava fraco, eu estava dando prejuízo para mim, mas não continuei deixando de dar prejuízo, para o reino das trevas. Então o diabo disse assim, esse cara dá trabalho para mim, é a oportunidade que eu tenho, eu vou matar esse cara agora. Se ele voltar, dá trabalho para mim. Falei, Deus, eu vou para a igreja. Eu estava em Olambra. Acabou tudo, entrei no carro e vim. Aí liguei para os amigos, falei assim, amanhã eu vou pro culto. Se até 5h30 eu não chegar, vocês vão em casa. Eu tô na rua tal, no endereço tal, mas eu preciso ir para a igreja amanhã. E foi. Chegou o domingo. Eu fui para a igreja.
Quando eu cheguei na porta da igreja, o diabo falou assim, agora? Aí eu comecei a ver aquele monte de carro. Eu poderia procurar qualquer igreja. Vou pegar a menor igreja da cidade. Ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Mas eu sabia assim, eu dizia assim, lembra onde caiu? Eu caí lá. É lá que eu vou recomeçar. Quando eu cheguei na igreja, olhei assim, a igreja lotada, galeria, embaixo. Nem para ter menos gente. Aí eu subi e sentei. Quando eu sentei na galeria, os meninos do louvor, porque todo mundo conhecia a história. Sim. E do mesmo jeito que tinha muita gente que estava feliz por eu ter caído, porque tem gente que acha que você é uma oposição. Não, eu prego também, esse cara prega, se ele sair é um a menos. Amigo, amiga, que Deus deu para você é seu e ninguém vai tomar. Mas tem muito isso, a disputa. Infelizmente, né? Cheguei, o pessoal do louvor que me conhecia já viu, começou a chorar, começou a ter uma comoção na igreja. Porque o último lugar que um afastado quer estar é na igreja. Quando ele entra dentro da igreja, é que ele está no limite. E o pastor Josué começou a pregar. Ele pregou sobre a lepra. Alguém que no corpo não tem nada, mas por dentro ele quer ser um cara limpo. Ele pregou 25, 30 minutos. E eu chorava. Levanta. Aí ele falou assim, alguém aqui que quer devolver a sua vida para Deus? Eu fiz assim, ó. Quando eu fui levantar a mão, meu irmão fez assim, ó. Eu senti. Não é assim, não. Literalmente. Eu senti segurando os meus ombros para mim não levantar as mãos. Meu Deus. Hoje eu vejo a hora do apelo como uma coisa mais séria. Coisa que eu não via. É uma guerra, né? Às vezes eu pregava, o fogo tá pegando. Não esquece de apelo, deixa os crentes pular. É mesmo? Eu já não tinha, nem ligava. Porque assim, com todo respeito, um pregador que está pregando, é muito mais fácil ele devolver o microfone para o pastor que é a igreja no alto do que devolver a igreja em silêncio. Que o apelo dá silêncio, né? Exatamente. Então não. E aí me pesou. Aí tinha uns amigos do lado, eu olhei para um deles percebeu. E eu dei sinal. Ele percebeu com o olho que eu estava pedindo alguma coisa. Ele falou, você quer ir? Aí eu consegui mexer a cabeça que eu queria. Ele pegou aqui e levantou. O outro pegou e levantou no meu braço. Aí você lembra de Arão e Ur. Sim. Aí eu desci da galeria, que é a sede do Madureira de Mogi Guaçu. Desci, eu me lembro, descendo a escada. Mas eu já desci chorando. Lembro de uma vaga lembrança do caminho do corredor. E quando eu cheguei assim, eu planchei no chão. Eu pulei, eu deitei. Eu literalmente mergulhei. E tô chorando. O pastor presidente desceu, me deu um abraço. Quando eu levantei, aí veio um presbítero. Ele colocou a testa dele na minha testa. E ele começou a falar em línguas estranhas. E a missionária Cleusa, ela é, não sei se vocês já conhecem, esposa do pastor Marcelo. O irmão começou a falar em línguas e Deus deu a ela a interpretação. E ela dizia na interpretação assim, eu vou fazer, será rápido, e em pouco tempo eu vou soprar o teu nome. Mas vai ser muito rápido. Amém? Terminou o culto, todo mundo chorando, Lucas voltou. Esse vídeo viralizou em muitas páginas, reconciliando. O vídeo viralizou demais. Teve página, deu 3, 4, outra deu 6 milhões de visualização. Foi um vídeo que foi muito longe. Aí o pastor presidente falou assim, eu recebi esse vídeo. Beleza, mas agora foi a hora. O cara que pregava, se ele quisesse, 25 dias, 30 dias no mês. O cara que levantava às 7 horas da manhã e ficava até meia-noite servindo pro rei. O cara que o telefone dele não parava. Ô Lucas, ô isso, aquilo. E agora? O pastor falou, e aí, meu filho? Conta um pouco da sua história. Aí eu contei. Que nem precisava, né? Só era ele entrar lá no seu canal que ele via. Aí eu rasguei. Pastor, eu fiz isso, mas desde a minha infância. Contou tudo. Desde a minha infância, eu joguei para ele. Eu falei para ele sobre vício de pornografia. Eu falei para ele sobre os desvios de conduta.
Mas assim, eu não deixei nada. Por quê? Porque é uma fatura paga. Eu vou jogar. A Bíblia fala que enquanto você guarda, você sofre. Mas a partir do momento em que você confessa e deixa, você Tudo ali no alcança a misericórdia de Deus. E se eu não confiar no pastor, eu vou confiar em quem? Estou confiando nele. Muito bem. Ele falou, meu filho, você é um menino que tem dom, que tem talento, nós trabalhamos juntos aqui. Porém, agora você vai ser tratado. Ah, beleza. Eu vou ficar 30 dias aqui. Daqui a pouco eu vou voltar pregando, cheio normal, de Deus. né? Não. Pastor, e aí? Você vai sentar aqui embaixo, tá? É? Uhum. Senta aqui. Mandou eu sentar aqui embaixo. Mensagem. Sentei. Primeiro mês. Pastor, eu não posso participar de algum departamento? Nenhum. Pastor, só vem pro culto. Não falta nenhum culto, que nós estamos te observando. Mas aquele povo pregava. E tinha gente que pregava e você sentia Deus. Sim. Só que tem gente que prega e ao mesmo tempo que ele prega te direcionando. Que a pessoa mais covarde que existe é a pessoa que usa a Bíblia para te afrontar. E se tem. Porque a Bíblia ela tem margem para tudo. Tudo que eu quiser falar, ela tem. Qualquer tema, né? Então tinha gente que virava. Que o soberbo Deus abate. Eita, nós. Você falar, é pra mim. Então tinha coisas que de fato é a palavra te limpando, mas tem coisas que você sabe que é direcionado, que aquilo é direto. E eu chorava. Aí eu dizia assim, eu não vou aguentar a disciplina, porque eu nunca tinha sido disciplinado na vida. Acho que foi um desses motivos o seu desvio de conduta, né? Total. Agora, vem cá. Você vai ser disciplinado. Aí eu chegava em casa, eu me tornei um bicho. Meus amigos ficaram estranhos. Ninguém chegava. Ninguém se aproximava. Cara, pra ser o contrário, né? Claro que é. Ninguém me chama para tomar um café. Ninguém me chama para conversar. Quem que é o Lucas? É um cara insignificante que o ministério dele acabou. Só que eu sei quem me fez a promessa e eu sei quem é poderoso para cumprir. Resumindo, passado-se, segundo mês, culto de ceia. Cálice passava, eu não podia tomar. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês, Eita. sexto mês. Cara, parecia que era 10 anos. Foi um momento difícil pra você. 6 meses e pouco, quase 7 meses, o pastor me chamou. Tá tudo bem? Falei, tudo bem, pastor. Renunciei tudo que tinha que ser renunciado. Tô bem com Deus. Eu já tinha errado, por que eu vou querer continuar errando? Agora vai ser diferente. Então eu vou te colocar em comunhão. Me colocou em comunhão. Irmão, você está aqui, cumpriu, tal. E nesse tempo da disciplina, eu tive a proposta de ir para a Europa. Mas eu não fui. Porque se eu vou nesse período, alguém vai dizer, o Lucas foi porque fugiu. O Lucas saiu daqui caído. Sim. Porque o povo ama inventar Isso. as coisas e falar. O cristão é o cara que tem a mente mais fértil que você imagina. E o mais apontador. Eles falam coisas absurdas. Então a religião, ela tem isso. Enquanto você serve, você é bom. Se você não tem mais nada para mim, você é um zero à esquerda e um cara descartado. Você é um copo de plástico jogado. Você acha que eles usaram muito isso aí? Cara, você se entrega até no seu limite. Ninguém consegue te usar sozinho se você não consentir. Sim. Eu consenti. E você gostou, né? E era bom. Porque agora, vem cá. Cá pra nós. Quem que não gosta de ter um nome num cartaz todo dia? Quem que não gosta de ser um cara conhecido em determinado lugar? Conhecimento. Ô, fulano chegou. Acabou. É aquilo. Então É você o gosta. famoso 5 estrelas. Acabou. Você recebe. Aí eu me senti um lixo. Eu voltava pra casa e muita gente, até o vídeo que eu reconciliei, teve gente que questionou. Achou que era Falei, mentira. não, esse tudo cara, farsa. precisava deitar no altar e chorar desse jeito? Você entendeu? Só que eu tô ali, esperando. Passou.
voltei à comunhão, só que do mesmo jeito que eu voltei à comunhão, continuou. Ninguém se aproximou do Lucas. Ninguém. Lucas, você está bem? Hoje você está bem? Não tive isso. Passado. Pastor, recebi um convite para pregar. Fui pregar na quarta-feira. Na quarta-feira, Arthur Nogueira, primeira pregação, ganhei um carro. Eita. Aí eu falei, opa, parece que o negócio tá assim. Tá mudando? No sábado eu fui pregar, tava sem celular, ganhei um celular. Falei, rapaz, parece que esse trem parece que tá meio diferente. Eu acho que Jesus gostou do sacrifício, da dedicação. Sim, da sinceridade. Aí alguém falava assim, rapaz, mas tem gente que não vai acreditar no teu ministério agora. Eu falei, gente, hoje eu não me preocupo mais. Porque houve uma fase na vida que eu me importava muito com o que as pessoas pensavam. E esse é o problema das pessoas. Elas sofrem pensando no que as pessoas vão pensar. Uhum. Cara, dentro de mim existem 3 pessoas. Aquela que eu sou, aquilo que Deus sabe que sou e o que as pessoas pensam que eu sou. Então, o que eu sou não vale, o que você pensa que eu sou não vale, o que vale para mim é o que Deus pensa que eu sou. Então, assim, eu vivi uma fase que eu tive fama de vivo, estando morto. Eu quero ser igual a você. E eu falava assim, cara, que burrado que esse cara tá pedindo. Sério? Você quer ser igual eu? Jura? Na cabeça. Repreendido. Cara, sai disso. Era vergonhoso. Sim. Então, assim, eu tive fama de vivo. E por dentro eu tava morto. Então, hoje, se alguém acredita ou não acredita, é normal você lidar com pré-julgamento. Ah, mas o cara voltou, o cara tá agora. Será que vai dar certo? Isso é só o tempo que vai responder. É, porque você teve duas recaídas, né? A primeira, quando você caiu, se entregou às drogas e tudo mais, aos 15 anos. Você era filho de pais crentes. Depois essa. E depois essa. Então, a desconfiança, o descrédito, isso vai existir. O medo do pessoal quando eu afastei era voltar para as drogas. Então, Todo mundo pensava. você fez outro caminho, Não, você não fez outro quis. percurso. Entrei por outro lado, mas Que droga também, nunca deixa de ser, é um vício também. É. Eu penso que é porque você tá muito na mídia, então o julgamento é mais ainda do que a pessoa que não tá na mídia, né? Foi o que o meu pastor falou. Falou, meu filho, eu preciso fazer isso. Você é um cara útil, um cara do reino, que pode produzir, que pode servir para a igreja, mas agora você vai ter que ser tratado para que tenha credibilidade. Isso. E muitas das vezes, aquilo que você fala assim, meu amigo não me deu um abraço, ele tá do meu lado, ele não me viu, ele não fala comigo, O próprio mas aquilo Deus, ali Deus tá te o tratando. próprio Deus queria. Foi esse processo. Porque toda vez que eu questionava, um dia eu cheguei em casa do culto chorando, era no culto de ceia. Eu cheguei chorando. Falei, cara, que raiva, nossa, nervoso, ninguém me dá atenção, ninguém tá. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Quem plantou foi você. Quem desviou foi você. Quem saiu da igreja foi você. A culpa é sua. Então tem, de repente, um marido que ele fala assim, minha mulher não confia mais em mim, mano. Quem traiu foi você, cara. É que, como diz aquele ditado, toda ação tem uma reação. Acabou. Ah, mas ninguém faz. Mas eu plantei. Então tem coisa que eu tô plantando. Eu não posso reverter. Essa colheita eu vou ter que ter. Mas não é porque eu tô colhendo coisas ruins que eu vou deixar de plantar coisa boa. Eu comecei a plantar coisas boas, e aí tive essa proposta de ir embora. Deus me direcionou, eu trabalhava na Câmara Municipal com um salário muito bom, e todo mundo questionou, Lucas, vai? Não acredito. Vai, vou renunciar, não quero mais. Não, mas o salário que você tem, gente, eu quero ir, eu vou viver. Cheguei na Europa, passar uns dias, o pessoal dizendo, aqui é muito difícil para agenda, aqui as portas não se abrem e tal, o ministério vai demorar para te receber. Em 90 dias, Deus fez muita coisa por lá. Conheci, esse ano aqui, nós estamos contando, só esse ano, 8 países pregando. Aí eu estou dizendo assim, você está contando 8 por quê? Por soberbo? Nunca. Quer dizer, há um ano atrás, tinha um cara chegando numa igreja e se entregando e reconciliando. Um ano depois, tirando 7 meses de disciplina, sobrou 5. Então, assim, Deus é especialista em recomeço. E como é, né? Porque eu falava, meu Deus, se olhar a agenda dele, eu não consigo, não consigo. Dá. Uma loucura. Então foi assim, tudo Deus. Mas hoje eu já venho coerente. Sim. Ô, pera lá, você vai... já? Não, hoje já não tem. Nós temos um compromisso, depois você tem um outro, ok. Eu vou chegar em casa independente.
Se eu tiver que ir para o culto sem tomar um banho, eu vou. Mas os 30 minutos que eu ia gastar para tomar um banho e se arrumar, eu vou falar com o dono da obra. Agora a hora. É o meu tempo. Então, hoje, eu procuro ter esse envolvimento a mais. Porque tem duas formas de você aprender. Ou com erros das pessoas ou com os seus. Eu não aprendi com o erro das pessoas. Eu aprendi com o meu. Errar uma vez, Beleza. até tolero. Mas 2 vezes no mesmo erro, é besteira demais. Então, hoje eu estou aqui. Glória Vivo, a Deus. feliz, participando com vocês, que para mim é uma imensa alegria. Aos inscritos, aos irmãos que participam do podcast. Muito bom estar com vocês e dizer que Deus é o único que pode fazer e que a última palavra vem de Deus. Não se relacionem tanto com a obra a ponto de perder o relacionamento com o dono da obra. Mas também não faça com... Mas não negligencie a obra. As minhas prioridades, os meus gostos, as minhas regras, as minhas coisas. Para tudo tem um tempo determinado. É que hoje em dia o jovem, vamos falar mais do jovem, né? Sim. Ele pensa muito nisso. Primeiro fazer a minha vontade, primeiro é o meu querer. Como falo, o ensino hoje fala que primeiro Jovem se cobra muito. Porque o jovem ele se sente muito inútil. Sim. Jovem tem essa questão da cabeça. Porque quando eu voltei, mesmo tendo uma promessa, eu me senti inútil. Cara, eu não tenho mais. Eu sou um cara que... Como que eu vou chegar numa igreja para pregar agora? Todo mundo vai me julgar. Então tem essa. É difícil. E aí eu estava até vou compartilhar em pouquíssimos minutos agora a questão de um personagem da Bíblia, que é Mefibosete. Um menino que nasce numa família real, tem tudo para ser o cara perfeito. Ele tem um futuro garantido. O cara nasce hoje na família de Silvio Santos. O cara vai se preocupar com carro? Não, porque vai ter. Ele vai se preocupar com faculdade? Não, porque vai ter. Dinheiro não vai ser o problema. Ele tem um futuro garantido. É o Mefibosete. Tranquilo. Meu pai da casa real, meu avô da casa real, tô tranquilo. Eu vou assumir. Só que a época era a luta pelo poder. Mataram todo mundo. Matou avô, pai. Aí, para não chegar nele, alguém vai pegar o cara e vai tentar correr a criança de 5 anos para escondê-lo. Derrubou. Ele não quis cair, mas alguém o derrubou. Quebrou os pés, tornou-se um cara marcado por toda a vida. Ele é tirado de um cenário de palácio, de sucesso, e é levado para um lugar de fracasso. Quando ele cai, ele tem 5 anos de idade, mas ele vai crescer. A pior coisa é você crescer com a mentalidade. Eu poderia estar bem. Era para mim estar melhor. E pedindo, né? Meu pai era isso, eu tinha isso, era para ter isso. Olha como eu estou hoje. Aí começa a automutilação. Eu olho para os meus pés e vejo, eu sou imperfeito. Pro resto da vida agora eu sou um cara imperfeito. Só que tem uma aliança e a aliança não quebra. O pai de Mefibosete com Davi disse assim, Davi, eu vejo que você tem um potencial incrível. Um dia você vai chegar. E se você chegar, não mata minha família. Lembra deles. O pai de Mefibosete morreu, mas a aliança continuou perpétua. Davi assumiu. Fez homem fiel, né? Também. Davi assumiu. Chamou Ziba. Ô Ziba, tem alguém que eu possa usar de misericórdia? Ziba fez o quê? Tem. Porque o Ziba hoje da atualidade, ele faz questão de dizer que tem, mas ele faz questão de apresentar o problema. Ele tem, existe, mas é aleijado. Você conhece o Lucas? Não, ele é uma besta. Mas ele já caiu. Você conhece o cara? Mas ele já fez isso. Não dá muita esperança, né? Exatamente. É aleijado. O rei não quer saber da sua deficiência. Beleza, manda buscar. Mandou buscar. Então, do mesmo jeito que a vida te arranca de um cenário triste e te leva de um cenário bom de palácio para um cenário triste, a mesma vida Deus vai criar uma situação para te arrancar do cenário triste e trazer você de novo para a sua realidade. O rei mandou trazê-lo. Quando ele entra no palácio, eu conheço esse lugar. Esse lugar é um lugar que me traz uma lembrança. Só que eu não tenho mais a mesma condição. Eu já corri por esse palácio.
Agora eu não consigo mais correr. Eu tenho que me arrastar. Eu sou aleijado. Mas vai chegar. O rei diz para ele assim: a partir de hoje eu vou restituir todas as terras que Ziba tinha tomado posse. Vai voltar para você. E a partir de hoje você vai de contínuo comer pão na minha mesa. Beleza. Nós estamos aqui numa mesa de podcast. Ok? Certo. Então eu estou assentado aqui, você está assentado. A única coisa que eu vejo, do seu tronco para cima. A mesa está escondendo a minha imperfeição. Então, a ideia de Mefibosete é o seguinte: eu sou deficiente, eu sei. Mas o rei está te chamando para comer pão. E para comer pão, você vai usar as mãos e a boca. Sim. Não vai usar os pés. Então, todo mundo tem deficiência e eficiência. Eu sei fazer comida salgada, mas não sabe fazer doce. Eu sei fazer tal coisa, mas não sei fazer isso. Porque ninguém é 100% funcional. Ninguém. Todo mundo tem deficiência e eficiência. Mefibosete é deficiente nos pés, mas ele é eficiente em outras áreas. E a pior deficiência de alguém é não perceber a eficiência que ele tem. Então tem muita gente que está nos assistindo que ele tem uma deficiência. Ele tem uma fraqueza. Ele tem uma fragilidade. Só que ao mesmo tempo que ele tem uma fragilidade, que ele tem uma fraqueza, ele tem uma deficiência, mas ele também tem uma eficiência. Eu acho que o mundo que a gente vive já é um mundo onde existem muitas cobranças. Será que você se parabeniza o tanto que você se cobra? Eu acho que está na hora de você olhar um pouquinho para as suas eficiências e esquecer um pouco a sua deficiência. Porque deficiente ou não, você está convidado para estar numa mesa. E na mesa da graça é a mesa que esconde todas as nossas imperfeições. Glória a Deus, todos são iguais. Não muda nada. Salomão é top? Tá na mesa, mas eu também tô. Você é top? Tô na mesa. Ah, eu fiz isso. Então a mesa da graça. A graça, ela é uma graça. Aquela parte que você falou que quando você voltou, acho que foi um presbítero, chegou e colocou a testa dele na sua. Eu me lembrei da Thalita. Sim. Que o Senhor colocou a testa dele e falou: levanta. Levanta. Foi o que aconteceu com você. Tô de pé. O Espírito Santo, aquele dia, ele simplesmente fez isso. Levanta, meu filho. Acabou. Que daqui para frente eu que te conduzo. E hoje você tá aí. Vivendo o que tem. E sendo conduzido pelo Espírito Santo. Curado. Restaurado. Procurei ajudas. Isso vale muito pontuar. Isso eu quero pontuar a todos vocês. Do pastor, principalmente. Ajuda do teu pastor. Procura orientação por ele. Ah, pastor, mas eu não confio no meu pastor. Então muda de igreja. Ou você confia no seu pastor ou você não confia. Segundo, eu procurei ajuda também da medicina. Que hoje é essencial também. Psicólogos. É importante. Porque às vezes eu estou agonizando de joelho enquanto Deus já deu um recurso e uma providência está na terra. E eu não consigo utilizar. É claro que você não vai procurar alguém que não condiz com a sua prática da fé. Quando eu procurei a psicóloga, a doutora Miriam, de Mogi Guaçu, muito eficiente, cristã também, dentro da minha realidade, ela me aconselhou. Então, assim, hoje eu não me envolvo mais como eu me envolvia. Eu vim para o Brasil, estou pregando praticamente todos os dias, mas tudo dividido. Quantos anos você tem hoje, Lucas? 34. Um pastor jovem. 34 anos de idade. Quer dizer que esse percurso seu, da sua vida, ele foram 19 anos. Muito. Foi tudo muito rápido e muito precoce. Tudo muito rápido. Então, eu quero só dizer para os nossos amigos que estão: se envolvam no reino, se dediquem para o reino, porém, tudo tem que ter o seu limite. Tudo que é em excesso vai ser prejudicial. Deus
família e igreja. Deixa eu fazer uma pergunta, né, para nós terminar, né? Nós Porque terminar, senão eu vou perguntando um monte de coisa. Ele vai pregar hoje ainda, hein? O pulso ainda pulsa. É a frase que muitas pessoas me perguntam. Todo lugar que eu vou, pastor, o pulso ainda pulsa. Cada um de nós vivemos as fases da nossa vida. Eu vivi fases de sorriso, o pulso estava pulsando. Eu chorei, mas o pulso estava pulsando. Eu ganhei, o pulso estava pulsando. Eu perdi, o pulso está pulsando. Então, dizer assim, gente, apesar dos pesares, o nosso pulso ainda pulsa. Nenhuma fase dura para sempre. Enquanto o meu pulso estiver pulsando, eu tenho capacidade de chegar onde eu quero. O dia que ele parar de pulsar, tudo se acaba. Mas enquanto ele está pulsando, eu estou vivo, eu estou melhor. Então ele vai continuar pulsando. E foi uma coisa tão legal que começou tão aleatório e pegou. Eu vi que a maioria dos cultos que você vai tem a frase. E aí o pessoal fazendo congresso, o pessoal vai fazendo congresso. Ó, pastor, posso usar a temática? Não fazer camiseta, Bíblia, aqueles auê todo. E aí, foi sexta-feira pregando numa igreja e tal, aí quando acabou o pastor falou, pô, fica uma pregação esperando inteira. Você falar o pulso ainda pulsa. E nada. E aí passou. Mas nós estamos aqui, eu estou muito, muito contente de estar com vocês. Eu quero agradecer pelo carinho, agradecer pela oportunidade de poder abrir o meu coração para todos vocês, sem máscara, sem mentira, sem receio, sem vergonha. Não tenho... Tá, pastor, você tem vergonha de falar sobre o que você passou? Não, não tenho. É por isso que eu falo. Porque tem pessoas... Seria muito mais fácil eu chegar aqui e apresentar para vocês o meu rótulo. Não, eu sou o cara perfeito, nunca tive dor, eu nunca tive isso. E tem um monte de gente que está vivendo aquilo que eu vivi. Então, se estão vivendo, peça ajuda, aprenda com os meus erros. Não errem, pelo amor de Deus. São decisões que você toma hoje que valem por muito tempo. Então, paciência, vai devagar, espera. Deixa Deus preparar. Não se avexa, não. Vai com e que calma. não confundam, né? Ele não tem vergonha nenhuma de falar o que ele passou. Mas com certeza mas não ele tem orgulho. Isso, mas não tem orgulho. Tem vergonha de tudo que ele fez. Exatamente. Essa é a questão. Você não ter vergonha é uma coisa. Você ter orgulho. Não, eu tenho orgulho daquilo. Orgulho eu tenho da decisão que eu tive de recalcular a minha rota. Então, amigo, se o teu carro deu problema, volta uma marcha ré. Não é vergonhoso para ninguém. Se for para recuar, que seja para pegar impulso. Então, eu tenho certeza que muitas vidas já estão sendo abençoadas por esse podcast, muitas vidas vão ser abençoadas e quem sabe, né, num tempo muito próximo, um podcast hoje aqui no Brasil, quem sabe a gente já não faz um próximo na Europa. Com certeza. Ou vocês vão para lá ou a gente faz um sistema aí, vocês que entendem muito, acho que dá para a gente fazer muita coisa, faz algumas parcerias, vocês vão mandando fogo do Brasil para lá e nós vamos compartilhando com vocês. Parabéns, está muito lindo o podcast, eu vou divulgar para todos os nossos amigos e pedir para esse pessoal que tenha tempo, assista não só esse episódio, mas todos os outros. Está lavando louça, coloca aí o YouTube, deixa rodando, vai fazendo serviço, ouvindo, gaste tempo com aquilo que é bom. Então, eu posso deixar minha rede social? Vai estar. Já vai estar lá? Tá. Pode falar. Tá lá as redes sociais, até inclusive agora um pessoal vai acabar administrando, porque começou a ter agora essa questão de muita procura lá na Europa. Então, assim, você acaba não tendo tanto tempo. E a rede social, ela pode te consumir muito. Mas fala para esses administradores, pelo amor de Deus, responder. Não. Porque não, eu não aguento mandar mensagem para alguns mas o que eu faço? Eu vou ver. Eu vou ver todos os dias. Mas, assim, eu vou estabelecer um horário por dia. 30 minutos. Vou dar um exemplo. Qual que é o horário de tranquilidade? 23 horas? Às 23 horas eu vou entrar para ver como é que tá. Então, assim, para poder ter esse tempo, alguém pode pensar assim,
Ah, mas vai ser administrado por assessoria, agora o cara vai cobrar. Não, continua normal. Não, é administrado pela assessoria pela questão do tempo. Eu quero ter muito tempo para poder mandar conteúdos para vocês, porque da última vez que eu tentei administrar meu tempo, eu acabei tendo problema. Então agora é tudo controlado. Lucas. Não esqueça o lançamento do seu livro, Lucas. O segundo livro, nós estamos já em processo de revisão. São 5 professoras que têm que ler o livro para ver. Estamos na última e provavelmente daqui uns 4 meses ele vai ficar pronto. E aí agora o lançamento do Brasil, vamos fazer um combinado aqui. Quando ele ficar pronto, a gente vem fazer o lançamento oficial no podcast aqui. Eu faço no Brasil. Decretado, hein? Nós vamos fazer aqui. Ó, vamos fazer por aqui e vai ser bênção. Mas está chegando, vai ter novidade para todos vocês. Conto com a oração de todos os irmãos, conto com o carinho de vocês e que vocês saibam que também haverá alguém do outro lado, no meio da neve, orando por vocês. E casamento? Hoje eu estou orando porque é aquela questão assim, alguém tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar aquilo que eu faço. Escuta aí, galera. Meninas. A carência, ela te faz você ver coisas onde não existe. Uhum. Muita gente acaba confundindo amor com carência. Eu tô carente. Alguém diz pra você, nossa, você é o homem perfeito da minha vida, você é a mulher perfeita da minha vida. Ai, é ela. Tô amando. E não funciona. E não é que as pessoas são ruins, ou que você é ruim. É que tem pessoa que não cabe para aquilo que Deus determinou para você. Não é ela. Então hoje eu tenho orado muito, eu tenho realmente pedido a Deus um direcionamento, porque a solidão é muito ruim. Principalmente para você, que prega muito. Quando eu digo sobre a solidão, eu não digo na questão física, o contato físico. É aquela questão, porque a sua carne, hoje você tem os meios para você ir matando ela. Deus vai te dando graça. Mas eu digo assim, acabar um culto, você chegar na sua casa e ter alguém para compartilhar aquilo com você. Ou alguém para você jogar uma toalha. Vou te dar um exemplo. Eu chego em casa, eu tomo banho, deixo a toalha molhada em cima da cama. Brigar com você, Pô, né? não tem ninguém para falar, caramba, essa toalha Vou ter em que cima da pegar a cama. toalha. Pô, sozinho. Então faz isso. Só que pior do que você viver sozinho é você conviver uma vida com uma decisão precipitada. É nesse processo da espera que a gente se desespera. Então, eu tenho, não sei se vocês sabem, mas eu já tenho 2 filhos, né? Não. Não sabem? Eu tenho 2 filhos. Nossa, aí, ó. Eu tenho uma filha de 12 anos e tenho esse processo que eu também me afastei da igreja, eu tive um filho. Nossa. Tem uma criança. Esquecemos de, tá vendo? Tá vendo? Sempre tem que deixar. Na verdade, é proposital. Né? Porque senão, se você fecha todas as janelas, acabou. Então, na próxima a gente conta, mas eu tenho a Libne Vitória, que é uma bênção, e o Noah Gabriel é bênção de Deus. Já anote. Já é. E aí eu tenho essas bênçãos que estão comigo. Então, hoje, assim, para um relacionamento futuro, a pessoa ela tem que ter mais equilíbrio. Por quê? Porque hoje as minhas prioridades, ela é Deus e os meus filhos. Sim. Eu mesmo estando distante no corpo, eu nunca deixei de ser uma pessoa presente. Eu sou presente na vida dos meus filhos em todo o momento. É em rede social, tá aqui. Sim. As mães podem até assistir, são pessoas que me amam e respeitam o ministério, respeitam a chamada e que sempre me incentivavam. Volta para a igreja, porque a igreja é o teu lugar. Então eram as que pregavam. São pessoas boas, mas que são aquelas fases da vida. Sim. E você precisa entender. Então, eu oro por elas, para que Deus continue abençoando, e elas também oram por mim, e a vida vai seguindo. A vida delas estão seguindo, e eu estou seguindo com o amado da minha alma, que é Jesus. Maravilhoso. E as coisas vão dando certo. Mas uma hora vem alguém que balança o coração, né?
Uma hora chega Sempre chega alguém, a Rebeca, né? exatamente, sempre chega essa Rebeca que vem para mudar Isso mesmo. a história. Mas vale a pena. Mas eu até, hoje, para a gente já fechar, eu não incentivo para os jovens pregadores que estão iniciando no ministério. Eles mandam assim, pô, pastor, você é uma referência. Hoje eu guardo no coração. Uhum. Hoje, assim, os caras falam assim, pastor, cara, quero ser igual a você. Eu falo assim, você vai ser melhor. Mas por dentro eu já tenho aquela alegria. Porque a glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Ninguém tira. Acabei de assistir o seu podcast. Caramba, subiu tantos inscritos, vocês estão estourando. Glória a Deus, mas a alegria é de vocês. Que estão aqui à tarde, que estão aqui à noite, que estão aqui gastando tempo, investindo tempo. Então, a glória Deus não divide, mas a alegria Ele dá para nós esse privilégio. Então, aos amigos que estão pregando, não aconselho. Jovens pregadores, já vou abandonar meu trabalho, eu vou viver para o ministério, vou viver pela fé. Não façam isso. Trabalhem, estudem, se tiver possibilidade, faça faculdade, vão trabalhando e projetando o futuro. Se Deus tiver algo com você, Ele encontra você onde você estiver. Não force porta. Quem força a porta pode quebrar a maçaneta. O que é de Deus não faz força. O que é de Deus acontece naturalmente. Vai seguindo e o pulso vai pulsando. Maravilha. Você que está escutando esse podcast, não sei se foi de manhã, de tarde ou de noite, mas, como disse o Lucas, o pulso ainda pulsa. Você pode estar fraco, mas seu pulso está pulsando. Você pode estar na presença do Deus top, mas seu pulso está pulsando. Você pode estar lá dormindo no seu quarto, naquela depressão que você não consegue sair, mas seu pulso está pulsando. Quando você se sentir dessa forma, você lembra que o sangue que passa pela sua veia foi Deus que colocou. E quando você lembrar disso, você vai entender que o sangue que passou pela veia de Jesus Cristo desceu na cruz do Calvário e foi por você. Então, seu pulso ainda pulsa. Glória. Amém? Glória a Deus. Amém. Como de costume, né? Agradecer a Deus essa oportunidade, ao pastor Lucas, né? Por dividir Obrigado, com a gente a história. Eu fico muito feliz quando a gente vê pessoas sendo sinceras, né? Sim. Que a gente vê no Instagram, as pessoas gostam de postar coisas boas, né? No Instagram não tem fracasso, não né? tem fracasso. Todo né? mundo deu certo. Isso, e a história de pessoas, né, que enfrentaram as dificuldades, né, os empecilhos, as fraquezas, e que se reergueram pela graça de Deus, que ajuda a gente, né, nas nossas dificuldades. E dizer para os irmãos que estão assistindo, né, não desistir, né, ainda existe um Deus que te ama, um Deus que está disposto, né, a te abraçar novamente, né? Não se envergonhar de pedir ajuda, que pedir ajuda se negar, né, a desistir. Exatamente. Né? E seguir firme com Cristo, né? Apesar de todas as dificuldades, sempre existe um caminho em Deus que nos leva para um caminho, para um lugar bom, um lugar puro, calmo, tranquilo. E dizer também para tomar cuidado, né? Andar sempre com sinceridade diante de Deus. Sempre. Isso é uma preocupação que eu tenho, que muitas das vezes a gente mede a nossa intimidade com Deus baseado no desempenho que a gente vem estar demonstrando, né? E se atentar, né? O Senhor está se alegrando da minha postura, da minha caminhada, né? E medir, né, a nossa comunhão com Deus baseada na nossa oração e na palavra de Deus. Né, Claudemir? Glória a Deus. Você que está assistindo esse podcast, pastor Lucas Gomes, obrigado. Eu te agradeço, amigo. Segue ele lá. E você que assistiu até o final, coloca aí nos comentários o que serviu para você esse podcast, essa entrevista, esse testemunho de Deus. Escreve aí que nós vamos ficar muito felizes em responder você, em saber que Deus está mudando a sua vida, seu modo de pensar, seu modo de agir. Tá bom? Infelizmente, o tempo se vai. Vai para a Não Europa. esquece de curtir, dar seu like e se inscrever. E compartilhar.
Quanto mais você compartilha, mais vidas são mudadas. Exatamente. E não é querendo causar inveja, não, mas se você quiser participar do podcast, aqui tem café gelado, água gelada e refrigerante, irmãos. Vem pra cá. Vem O pra negócio cá. é bom demais. Depois, se você quiser, manda uma mensagem lá no meu Instagram, que eu falo pra vocês o endereço onde eles estão fazendo o podcast e o horário que eles estão Vai fazendo. encher de gente Vem no só pra café. tomar o café. Obrigado pelo carinho. Irmãos, quer saber o que vai acontecer depois da gente desligar as câmeras? Seja membro. Aí tem um botãozinho de membro aí, ó. Clica aí, é R$4, R$5, R$20, para você saber tudo que a gente faz por trás das câmeras, a nossa vida, nosso bate-papo aqui. Os Então, nossos erros de gravação nossos erros de aparecem gravação. também ou não? aparece um pouco, né, Marcos? Um pouquinho aparece. Então, né? abençoe essa obra e Deus abençoe sua vida. O podcast fica por aqui. Amém? No podcast Fortalecendo a Fé, vozes ecoam na rede, mensagens divinas, uma fonte que não cede. A esperança se renova a cada episódio ouvido. Neste áudio sagrado o caminho é seguido. Microfones sobre altares em estúdios virtuais, Cristo nas palavras, na rede universal, nas frequências do Espírito, cada palavra soa. No podcast que fortalecendo a fé, a luz divina se entoa.